Olá, bem-vindo ao O Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. A partir de agora, nós recebemos dois convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nossa entrevistada é a deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, Bia Kicis. Deputada, bem-vinda. Olá, obrigada, Renata, obrigada, Caio. Deputada, vou direto ao ponto. A senhora, que é uma ferrenha defensora do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, na política, foi afastada da vice-liderança do governo no Congresso. Aliados do presidente vêm usando esse episódio como um exemplo de um movimento mais abrangente, mais amplo de Bolsonaro para, digamos, afastar nomes considerados radicais do seu entorno. É isso que está acontecendo? Qual é a sua avaliação sobre esse episódio? Olha, eu não posso concordar com isso porque eu não sou uma pessoa radical, em primeiro lugar. Quem me conhece, convive comigo no Congresso e acompanhou a minha trajetória, a minha atuação como vice-líder do governo no Congresso, sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, do consenso, de buscar voto, de conversar. Então, no meu caso, pelo menos, eu tenho certeza que não se trata desse motivo. Mas insistindo um pouquinho, deputada, especificamente sobre esse movimento de afastamento, como a senhora, então, interpretou essa decisão, que foi uma decisão diretamente do presidente Jair Bolsonaro? Não, no meu caso, eu creio que isso se deva ao meu voto no caso do Fundeb, porque eu votei contrária à PEC 1515, embora eu não seja contrária ao Fundeb, mas eu sou contra a constitucionalização. Então, em razão disso, me parece, né, que foi essa a razão pela qual eu fui afastada da vice-liderança. O presidente entendeu que, como vice-líder, eu deveria seguir a orientação do governo. É um direito dele de achar isso, é um direito meu votar de acordo com a minha consciência, então está tudo certo. Deputada, a senhora ficou magoada e a senhora conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa decisão dele de afastá-la? Nós não conversamos sobre isso ainda, né? Nós iremos conversar, mas eu entendo que é um direito do presidente achar que o vice-líder teria que acompanhar. A gente não conversou antes sobre isso, eu avisei ao Major Vitor Hugo, né, o líder do governo na Câmara, porque eu era vice-líder no Congresso. Então, ali naquela votação, eu não estava atuando como vice-líder, eu estava atuando como uma parlamentar. No entanto, eles entenderam que eu deveria ter acompanhado. Eu preferi fazer uma objeção de consciência nesse caso. Votei de acordo com a minha consciência. Então, eu acho que está tudo certo. O presidente está no direito dele, né? Tá tudo tranquilo. Nesse caso específico, deputada, da votação do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, houve ali, de fato, uma tentativa da articulação política do governo de modificar alguns pontos do relatório da professora Dorinha, muitas críticas de que o governo chegou muito atrasado, né, nessa negociação. O fato é que a visão ali da equipe econômica acabou não prevalecendo e muitas mudanças que haviam sido sugeridas não foram incorporadas ao texto. E no plenário houve essa votação muito expressiva a favor do relatório, né, e desse aumento da participação do governo federal no fundo. A senhora e um número muito pequeno de deputados acabaram votando contrariamente. O presidente Jair Bolsonaro, diante desse arranjo, decidiu usar isso como uma vitória pessoal. Ao votar, na verdade, argumentando, né, que finalmente o governo estava ali fazendo modificações e prestigiando a educação básica. Ao votar contra, a senhora não imaginou que poderia enfraquecer esse discurso político do governo? Não acho que enfraqueci, porque o meu voto ali, ele foi uma coisa praticamente simbólica e ele não tinha o poder, o condão de alterar o resultado. Então, os poucos deputados que votamos contra foi por uma questão de objeção pessoal mesmo, pessoas que, por exemplo, a deputada Cris Tonieto, que foi da comissão do Fundeb, alguns parlamentares que têm por, digamos, por causa, né, a luta pela desconstitucionalização de várias matérias. A gente entende que a nossa Constituição já é robusta demais, tem muitos princípios, é uma Constituição muito principiológica e que esse tipo de constitucionalização acaba levando à judicialização. E nós queremos fortalecer o poder do parlamento. Com isso, nós fortalecemos a autoridade do povo que representamos. Quando você coloca tudo na Constituição, você abre oportunidade para que essas matérias
matérias sejam judicializadas. A gente entende que isso não é o ideal. Ô, deputada, a gente queria que a senhora resgatasse ali como que foi o processo até mesmo antes do voto. Teve uma orientação, Palácio do Planalto, ou o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, chegou, falou para a senhora, falou para os parlamentares do seu grupo, vamos dizer assim, que essa era a orientação. Como que foi o processo para tomar essa decisão? Sim, sempre existe uma reunião de liderança. Eu, como sou vice-líder no Congresso, eu participo das reuniões que são a respeito de vetos, de medidas provisórias, não das matérias da Câmara, mas por acaso eu até participei de uma reunião na manhã daquele dia, que era de vetos, mas se tratou porque tinha líderes também da Câmara, junto ao ministro Ramos, e chegou a se tratar da questão do Fundeb. Eu até coloquei alguns questionamentos, perguntei algumas coisas, e o ministro disse, olha, até o final da manhã, início da tarde, vocês terão a posição do governo. Quando foi para votar, de fato, nós temos um grupo de WhatsApp, que é um grupo para receber orientação. E o Major Vitor Hugo disse que o governo votaria e orientaria favorável à matéria. E eu coloquei ali a minha objeção para o Major. Falei, Major, líder, eu vou votar contra, mas é uma objeção pessoal por causa do meu entendimento sobre a educação, como que eu acho que deve ser. E ele ainda falou, olha, não vai ser muito bom, vota junto. Eu falei, olha, líder, é uma objeção pessoal. Eu acho que todo parlamentar tem direito a votar quando tem uma objeção de consciência. Eu sempre defendi isso. A gente segue a orientação, segue o partido, mas quando há uma objeção de consciência, a gente fica liberado. Então, eu te confesso, Caio, que foi difícil para mim. Até a hora de apertar lá o voto, eu fiquei em dúvida. Eu até tentei votar com o governo, porque eu sempre sigo a orientação do governo, até porque eu concordo com o governo. Mas nesse caso, eu não consegui votar com o governo. Eu segui realmente a minha consciência. E aí, eu fui afastada da vice-liderança. Eu acato isso. Confio no presidente, acato essa decisão dele, todo ato tem consequência. Eu sou uma mulher adulta, então eu sei lidar com as consequências dos meus atos. São as minhas escolhas. Então, agora eu fico mais liberada, né, para, não sendo vice-líder do governo, se precisar votar alguma coisa contra, que eu possa votar, embora eu não acredito que isso seja uma coisa recorrente, foi a primeira vez que eu votei sem ser de acordo com a orientação. Deputada, a gente falou do antes, mas e o depois? A senhora votou, aí quem que informou, por exemplo, a senhora que a senhora seria destituída? Como que foi a repercussão? Bom, a votação foi remota, eu estava em casa, eu não estava lá na Câmara, muitas vezes eu estou, e aí eu votei. E mais tarde eu meu celular começou a pipocar lá, né? Muitas mensagens e ligações de números não identificados, aí eu já sei que é a imprensa, quando é assim, né? E aí eu vi uma mensagem de um jornalista falando, e ele me mandou a foto, né, do Diário Oficial com a minha destituição. Mas no dia seguinte isso, né? Não. Na mesma noite? Eu acho que foi na mesma noite. Sim, sim. Acho que foi. Agora já não tenho certeza, mas... Tá, mas ninguém do governo te comunicou? Nem o Vitor Hugo, nem o Ramos, o general Ramos? Eu acho que... Não, mas você tem razão, foi no dia seguinte. Sim. Foi no dia seguinte mesmo. Não, ninguém me comunicou, até porque a votação terminou tarde, né, naquela noite. Então, foi no dia seguinte, eu recebi essa informação, ninguém entrou em contato comigo. Eu fiquei surpresa por não ter sido comunicada, porque, na verdade, eu até pensei, será que eu vou sair da liderança por causa disso? Não sei, não tinha uma experiência prévia dessa, né? Mas eu fiquei surpresa apenas por não ter sido comunicada. Eu gostaria de ter sido comunicada. Mas, tirando isso, eu entendo perfeitamente, foi uma decisão do presidente e ele não aprovou o meu voto e está tudo certo. Eu continuo, é muito importante dizer que eu continuo no apoio do governo, vou continuar trabalhando pelo governo, esse é o governo em que eu acredito, respeito o presidente Bolsonaro, confio, temos uma relação de amizade, então segue o jogo, Caio. Deputada, agora qual é a mensagem que a senhora entende que o presidente quis passar com esse movimento? A senhora mesmo diz, né, não era esperado, ninguém me comunicou, né, nem comunicou previamente que, olha, se a senhora tomasse essa decisão, que a senhora disse que inclusive foi difícil, de ir contra o governo,
poderia haver essa consequência. Qual é a mensagem, qual é o gesto político? Porque a política são gestos, né? E o presidente fez um gesto muito claro, né, em relação a fez um gesto que ele quer todos os líderes e vice-líderes votando de acordo com a orientação. Agora, é preciso dizer também que isso foi uma novidade, porque já houve casos, e bem recentemente, de outros vice-líderes votarem contra a orientação do governo e não terem nenhum tipo de problema com relação a isso. Quais casos, deputada? Por exemplo, num caso do PL 2630 no Senado, né? Então, assim, eu não vou aqui citar nomes, tá? Vocês podem pesquisar, mas houve caso de vice-líder que votou a favor desse projeto de lei, que é o projeto de lei que a gente sabe que é o da censura, chamada aí das fake news, né? E para nós é uma causa muito importante a questão da liberdade, a liberdade de expressão. Então, é uma causa importantíssima para o presidente, para todos nós, para todos os conservadores, né? Então, diante disso, eu realmente não avaliei que haveria esse problema. Houve, o presidente não gostou, eu marquei a minha posição e o presidente marcou a posição dele, somos adultos. Então, eu acho que a gente vamos seguir em diante, eu continuo firme, tá? Eu sei que eu conto com a confiança do presidente, ele quis passar mesmo um recado, Renato, você tem razão, mas eu tenho certeza que eu conto com a confiança do presidente, assim como ele conta totalmente com o meu apoio. Ô, deputada, a gente está falando muito desse caso da senhora dessa semana, pelo simbolismo, né? Ele é um caso ali, vamos dizer, da micropolítica ali congressual, mas ele significa e diz muito sobre muitos dos movimentos que o presidente Jair Bolsonaro tem feito nas últimas semanas, pacificando o ambiente político, tentando ali se aproximar desse grupo ali, o chamado Centrão do Congresso Nacional. Eu queria ouvir da senhora como a senhora avalia esse processo de pacificação, de uma saída da direita para a centro-direita? Tem muito analista fazendo essa leitura também, que ele foi eleito com um discurso ali de extrema-direita ou de direita, e agora está caminhando para uma centro-direita, fazendo gestos ao centro político e, de certa maneira, enfraquecendo, como foi o caso da senhora, esses aliados ali de primeira hora, os bolsonaristas raiz, que a gente costuma falar, inclusive aqui bastante na CNN. É isso que está acontecendo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que festejar que hoje na política nós temos espaço para a direita, centro-direita, a direita mais polarizada, porque há muito tempo que nós só tínhamos esquerda, centro-esquerda, extremíssima esquerda, até Partido Comunista, e não havia nenhum espaço para a direita. Então, a direita está se encontrando, né? É um movimento novo e uma coisa que fica muito clara, e eu como parlamentar percebo, né, que você não governa sem o apoio do Congresso, sem uma maioria no Congresso. Então, nós chegamos, né, o presidente chegou, nós chegamos com um partido forte, o partido PSL teve um racha. Então, claro que isso tudo gerou, né, uma fragilização na base do governo. E o presidente, que chegou com um firme propósito de não interferir no parlamento, ele é um democrata, ele é o primeiro presidente que respeitou o parlamento em muito tempo, porque vamos combinar que os presidentes anteriores, para terem apoio, compravam o Congresso. Era mensalão, era petrolão, então tudo isso não representa a democracia. O presidente Bolsonaro é um democrata que sempre respeitou os demais poderes, mas se viu diante de uma situação que é estar sem base no Congresso. Lamentavelmente, nós ainda temos parlamentares que, se não tem um favorecimento, alguma coisa, não votam. Eu ouvi isso de dentro do plenário, tá? Para minha tristeza, projetos importantes para o Brasil, na hora da votação, um parlamentar ou outro diz, eu não vou votar não, porque o governo não está me fazendo nenhum agrado, não está me fazendo nenhum favor. E isso me dá muita tristeza. E eu só penso assim, nossa, em 2022, nós precisamos colocar mais parlamentares aqui que votem de acordo com a consciência, que votem pelo Brasil e não pensando em favorecimento pessoal. Então, o que o presidente está fazendo é chamando essas pessoas para conversar. Muitas delas querem apenas tirar uma foto com o presidente, apertar a mão, poder levar uma foto para a sua cidade, para a sua base, dizer, olha aqui, ó, eu tenho acesso ao presidente. Isso é importante, gente. Isso conta na política. Outros querem um cargo ou outro, querem ter mais influência no governo.
ok, isso é normal, desde que não haja corrupção. Então, o presidente já avisou, né? Eles estão mais abertos para outros partidos, para outros parlamentares, que vão ajudar no Congresso. Mas se houver corrupção, estão fora. Deputada, esse ponto é importante porque é claro que um dos papéis da imprensa são muitos, mas é justamente ir checando mudança em discurso ou que um político promete e depois acaba exercendo de fato. E esse discurso da nova forma de fazer política, de não ceder a partidos tradicionais, a esse jogo no Congresso, foi muito martelado pelo presidente Jair Bolsonaro e por toda a sua base de apoio ali na eleição. A senhora está colocando um quadro em que, usando um termo, né, que sempre se fala, né, não há toma lá da cá, há agrados, há um gesto político ou cargo. Se é algo tão simples, primeiro, por que não foi feito no primeiro ano? E segundo, dar cargos, abrir espaço no governo, não é o jogo também da velha política? Deixa eu te falar, a política em todo lugar do mundo é feita assim. Mas só que no Brasil é com desvio, é com corrupção, é com politicagem. Política é isso. Você tem que negociar, você tem que estar aberto para o outro, você tem que ceder aqui, o outro cede ali, você cede espaço. Isso é política, isso não tem nada de errado. Nós que fomos acostumados a achar que política era coisa feia, era coisa de bandido. Eu mesma não me interessava por política, porque achava que era uma coisa suja. Depois eu fui entender que não, que se a gente quer melhorar a política, a gente tem que entrar nela, né? Até me disseram, quando eu resolvi me candidatar, falaram, olha, você vai ter que ter muito cuidado, porque você vai entrar num mar de lama, você tem que andar nesse mar de lama sem se emporcalhar. E aí, essa é a missão. Não adianta você querer tudo bonito, ideal, porque isso não existe. A nossa política, ela ficou realmente entregue a pessoas que se acostumaram com a impunidade, principalmente. O maior mal do Brasil é a impunidade, que é a mãe da reincidência e a mãe da corrupção. Então, na medida em que a gente fortalece a punibilidade, você altera as leis, trabalha na execução penal, diminui a impunidade. Com isso, você vai corrigindo esse sistema. E aí vamos fazer política como se faz no mundo inteiro, abrindo espaço, dividindo com as pessoas, mas sem permitir corrupção. Deputada, fazendo uma outra leitura de todo esse processo, a senhora não acha que o presidente Jair Bolsonaro se viu obrigado a fazer esse movimento sob pena de perder o mandato mesmo, seja pela via congressual, seja por essas investigações ali que o judiciário estão fazendo, que chegam ali perto do Palácio do Planalto? Não foi um movimento que ele teve que fazer, não que ele quis fazer? Não, mas é óbvio isso, né? É óbvio. O que eu estou dizendo é o seguinte, o presidente chegou com um propósito, né, de trabalhar de forma diferente. Ele mandando os projetos, deixando o Congresso se entender, né, sem se intrometer também no judiciário. E essa fórmula não deu certo, como eu estou te dizendo, porque todo mundo que já estava nesse jogo da política está tendo que se adaptar a esse novo jeito. Então virou meio que uma queda de braço, o Congresso e o Planalto. No nosso sistema não funciona isso, porque o nosso sistema não é só um sistema presidencialista. Ele é um sistema montado para ser parlamentarista, a nossa Constituição, só que é presidencialista. Então, o presidente não governa sem ter maioria no Congresso. Então, o presidente, sim, ele foi levado a fazer isso. E todos nós que somos inteligentes, quem tem inteligência, tem que aprender a se adaptar de acordo com as situações. Eu até acho, viu, Renata, que isso devia ter sido feito bem mais cedo. Eu nunca fui contra essa conversa. A gente só tem que ficar de olho para não permitir corrupção. E se tiver corrupção, punir. Mas eu até acho que isso demorou demais para acontecer e acabou gerando muito desgaste. Era uma tristeza, gente. Como parlamentar, eu posso dizer, estar no Congresso, ver projetos importantes, medidas provisórias necessárias, caducando. As medidas provisórias caducando, uma atrás da outra caducando, e os projetos do governo não sendo levados adiante por um boicote. Então, o presidente teve, sim, que modificar a maneira de lidar. Outro dia estive num almoço no Palácio do Planalto,
com o presidente, em torno de uns 20 deputados de vários partidos, e o que esses deputados queriam era isso, essa aproximação. Nem todo mundo que está ali quer um cargo no ministério, alguma coisa, quer estar lá, próximo ao presidente. Eu acho que houve uma falha, sim, no início, tá? Demorou para o presidente fazer isso. Muitos apoiadores do presidente já diziam para o presidente que ele precisava começar a fazer esse movimento. Ele foi lento nisso, mas agora ele está aberto a esse movimento e a coisa começa a dar resultado. Deputada, essa parte de fazer política, né? Inclusive um presidente que foi durante ali décadas deputado, né? Que participou da casa, deve saber a importância de fato, mas a gente não pode ignorar uma parte que a senhora mesmo citou, né? Que foi a negociação de cargos, né? Então a gente teve ali a distribuição de indicados para partidos que se chama comumente de centrão, mas são partidos de centro, progressistas, PL, PSD, republicanos e outros, na estrutura do executivo. A gente fala muito nisso, mas gostaria de ouvir a senhora, porque isso não vai contra aquele discurso de loteamento, não é... A política tradicional, de certa forma, não domou o bolsonarismo nesse sentido? Não domou. Eu te digo o seguinte, você tem que se adaptar e jogar o xadrez com as peças que estão no tabuleiro. Não adianta você querer jogar com peças que não estão no tabuleiro. Então, em 2022, a gente precisa de mais pessoas conservadoras no Congresso, que tenham esse tipo de pensamento, que votem já pelo Brasil, que votem olhando para a sociedade. Só que não temos peças suficientes nesse momento. Então, o que o presidente... Mas é preciso dizer que nós temos que parar de demonizar a política. O político é alguém que a cada 4 anos, ou 8, no caso do Senado, se submete à vontade popular. E a população agora, ela despertou, ela está acompanhando a política de perto. Então, antigamente, não. A pessoa se elegia e ela pensava assim, o eleitor brasileiro não acompanha nada, não lembra nem quem votou. No último ano eu vou lá e começo a fazer as coisas certinho, que daí que eles vão prestar atenção. Mudou, o eleitor está de olho na gente, de uma forma assim, acompanhando, parece que de lupa. Então eu acho que tudo isso ajuda porque o eleitor se torna também um fiscal dos políticos. Mas esse pedido de não demonização da política não era justamente o que integrantes, por exemplo, democratas, do MDB, vou citar aqui partidos tradicionais muito antigos, né, que têm representatividade na Câmara, justamente não pediam logo no início, ao entrar nesses embates com os deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro? Sim, eles pediam, mas acontece que a história da nossa política era uma história suja. Claro que não de todos, tem muita gente correta no Congresso. Eu que convivo lá dentro, vejo que tem muita gente boa em vários partidos. Em alguns não tem não, mas na grande maioria tem muita gente boa e correta que só quer poder trabalhar. Mas a história que a gente acompanhava e que a gente via e que não havia punição alguma era de muita corrupção. Então, a gente ficava com a impressão de que ainda tinha esse discurso, nenhum político presta. Gente, isso não é mentira. Isso é mentira, desculpa. Isso é mentira. Isso é um discurso para demonizar a política e afastar as pessoas da política. Então, nós temos que trabalhar, nós estamos num trabalho de aprendizado. A nossa democracia, ela é muito jovem ainda. E, claro, a gente fala uma coisa hoje, depois você vai aprender que não é bem assim. Estamos todos aprendendo. Eu mesma... embora eu não seja nunca fui muito nesse discurso de que nenhum político presta, mas eu não imaginava também que nós fôssemos encontrar pessoas que estavam simplesmente dispostas e que já eram de outras legislaturas a fazer um bom trabalho. Tenho convivido com elas, nós temos um grupo dentro da Câmara chamado Reforma Câmara. E o único requisito que a gente pede para as pessoas que querem fazer parte desse grupo é que sejam pessoas que não vendem o seu voto, que votam de acordo com a consciência, qualquer que seja a linha da pessoa. Ela não precisa ser de direita, extrema-direita, centro-direita, não. Ela até pode ser centro-esquerda, mas é uma pessoa que vota de acordo com a consciência, com quem você consegue ter diálogo, então tudo bem, ela pode fazer parte desse movimento nosso. Deputada, o ponto, acho que a Renata está colocando, e eu também queria colocar, era que esse movimento todo de aceno, afago, aproximação, aliança até, né, que já é uma aliança do presidente Jair Bolsonaro com a política tradicional,
ele foi feito e tem sido feito ao custo de não vou dizer um escanteamento, mas ali um enfraquecimento, uma fragilização desse bolsonarismo raiz, do qual, ao meu ver, a senhora se insere, e aqui eu vou pegar o símbolo maior desse bolsonarismo raiz, que é o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que acabou tendo que ir para outro país, né? Porque não tinha mais condições políticas dele ficar aqui, pelo menos no curto prazo. Qual que é a avaliação da senhora? Essa aproximação não está sendo feita sob o custo de enfraquecimento do grupo que vocês e que a senhora representa, que o Abraham Weintraub representa também? Olha, eu não me vejo representando grupo nenhum, não, sabe? Não me vejo. A não ser o grupo de conservadores do Brasil. E eu acho que eu sou uma pessoa dotada de inteligência emocional suficiente para perceber quando um caminho não está dando muito certo. Então, um caminho não está dando muito certo, quem é inteligente vai arrumando outro caminho. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer, seja na política, seja na vida, é ficar agarrado, apegado, sabe, a uma tática. Né? Nós temos que trabalhar para a gente avançar, né, com o Brasil, levar o Brasil à frente, para as reformas que o Brasil precisa. Então, se uma coisa que eu achava que era muito importante não está dando certo, não é isso que está agradando a maioria, não está funcionando, vamos mudar. O importante é a gente não parar e o Brasil ir em frente. E a gente não abrir mão das nossas convicções. Porque tem coisa, Caio, que é essencial, tem coisa que é acessório. A gente pode muito bem abrir mão do que é acessório. Aproveitar essa sensibilidade pulso da senhora, que eu sei que é afiado nas redes sociais, a senhora usa muito. Como é que essa mudança, a senhora fala aí, né, de ver o que funcionava e o que não funcionava, como um argumento para essa, vou chamar de guinada, na forma do presidente Jair Bolsonaro de fazer política. Como é que isso bate na base de apoio do presidente, que o apoiou, que votou nele, animado com esse discurso anti-establishment, né? Esse termo foi muito usado na campanha, que inclusive ao longo desse primeiro ano de mandato cobrou muito isso do presidente, que seguisse batendo nessa tecla. Como é que isso bate nos apoiadores? Olha, eu posso dizer com tranquilidade, porque hoje saiu uma nova pesquisa do Instituto Paraná e o presidente Bolsonaro está bem à frente de todos os outros candidatos, qualquer que seja o cenário. Primeiro turno, Jair Bolsonaro, segundo turno, Jair Bolsonaro, seja quem for o adversário. Então, eu acho que a base está acompanhando. É claro, a base vai criticar também algumas coisas que às vezes ela não entende, o presidente vai, conversa. Essa coisa dele conversar diretamente com a sua base, com o seu público, com o seu eleitor, com o cidadão, é sensacional, porque ele pega e explica sem intermediário. Então, eu acho que isso é muito importante e, como eu te falei, às vezes você precisa mudar um pouco o caminho que você está seguindo, mas para chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo. Deputada, vou voltar na questão do bolsonarismo raiz. A senhora acha que foi correta, foi uma decisão prudente a exoneração, a demissão do ministro Abraham Weintraub? Olha, eu fiquei muito, assim, entristecida de ver o que fizeram com o ministro. Mas eu entendi que o ministro estava sofrendo uma pressão muito forte e que seria para o bem dele, da família dele, pela segurança dele, porque do jeito que nós estamos num quadro de insegurança jurídica tão grande, se o ministro ficasse aqui, ninguém tem a convicção, ninguém pode dizer que tem a segurança de que ele não seria preso. Então, eu acho que foi a melhor saída e foi uma saída encontrada entre o presidente e o próprio ministro. Tanto que o ministro hoje se diz em segurança lá nos Estados Unidos, tá? Deputada, a senhora já fez inúmeras críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a gente já fala, mas a senhora é alvo de 2 inquéritos, né, que estão tramitando na corte. O presidente Jair Bolsonaro também já verbalizou críticas ao Supremo. Individualmente, alguns dos ministros optou por não mais fazer esse tipo de crítica direta. Mais do que isso, resolveu limitar muito as suas declarações públicas num objetivo, segundo aliados, justamente de não mais provocar animosidade com outros poderes, em especial o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é acertada? Tem coisa que você escolhe e tem coisa que você não escolhe. Você tem hora que você tem opção, tem hora que você não tem opção. No caso meu, com o Supremo Tribunal Federal, eu nunca critiquei a corte. Eu sou advogada, fui procuradora,
fui assessora dentro do Supremo Tribunal Federal, sempre tive muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não respeito o ativismo judicial, por exemplo. Eu o combato. É uma das causas mais importantes para mim, pelas quais eu mais brigo dentro do Congresso. A separação dos poderes, o respeito às atribuições privativas de cada poder. Quando eu vejo um poder avançando no outro, eu, como cidadã e como advogada, operadora do direito e como parlamentar, não posso ficar feliz, não posso ficar satisfeita e tenho o direito de brigar para manter a democracia tal como ela é, tal como ela está prevista na nossa Constituição. Uma república com separação entre 3 poderes, com independência e harmonia. Agora, faço críticas a atitudes, a decisões do Supremo Tribunal Federal. Não ataco os ministros pessoalmente. Então, com relação a esses inquéritos, eu tenho que dizer que eles são ilegais. Eles são até mesmo imorais, esses inquéritos. Eles não têm nenhuma base na realidade, não existe crime de fake news. Hoje, várias páginas de apoiadores do presidente Bolsonaro foram retiradas do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Deputada, e qual é o crime dessas pessoas? Perdão interromper, só para a gente não passar batida. A senhora falou assim, eu nunca fiz críticas diretas, individuais à ministra. Diretas eu faço, diretas, exato, bem né? diretas. Alguns a senhora chegou, inclusive, a xingar, né, em live, né? Dizer que, não vou reproduzir aqui, mas sim, um juiz de sim, ali eu citei um episódio, um livro, parafraseei um livro, mas assim, esse não é o meu estilo. Aquilo foi num momento de extrema emoção, um momento de extrema emoção diante de uma decisão extremamente abusiva. Então, naquele momento, eu me excedi realmente. Quem me conhece, acompanha até as minhas redes, sabe que esse não é o meu estilo. O meu estilo é muito mais didático, inclusive, de explicar uma decisão, por que essa decisão não está certa, onde é que ela está pecando, o que ela está ferindo, onde ela fere a Constituição, as leis. Então, eu sou uma defensora das leis, do ordenamento jurídico e da democracia, né? Deputada, tem 3 inquéritos, então, ali, né? Tem o das fake news, tem dos chamados atos antidemocráticos, que vocês chamam... tem outro nome, né, deputada? Vocês chamam o da liberdade de expressão, né? Não é isso? E tem da interferência da Polícia Federal. Esses 3 inquéritos, na sua visão, são ilegais. Por que o Supremo instaurou esses 3 inquéritos? E qual que é o objetivo do Supremo com esses inquéritos? Bom, o primeiro deles, acho que foi o da fake news, né? É de 2019, esse inquérito. Esse é bem abrangente. Bom, ele foi um inquérito que começou totalmente legal. Aliás, a Raquel Dodge, ex-procuradora-geral, ela falou que esse inquérito ele feria, né, o nosso sistema acusatório. Só o Ministério Público pode abrir inquérito. Inclusive, ela disse que aquele artigo do regimento interno, que é anterior à Constituição de 88, não havia sido recepcionado pela Constituição. Mas ela diz o seguinte, mas se entenderem que foi recepcionado, então ele somente pode ser aplicado para crimes ou atos ilegais ocorridos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, em sua sede, no estabelecimento. Não houve nada disso, primeiro porque espalhar mentira nas redes, que seja, né? Eu canso de pegar o jornal e ler mentiras em veículos oficiais. Às vezes você olha uma notícia na internet, não é bem aquilo, aquela notícia não é verdadeira, mas a pessoa não fez com o intuito de desinformar. Às vezes ela está replicando uma notícia que ela acreditou que era verdadeira. Então, assim, não existe crime de fake news capitulado na nossa legislação. Esse é um tema sobre o qual a gente precisa debater, mas para debater esse tema tem que ser dentro do Congresso Nacional, não pode ser dentro de um inquérito do Supremo. Uma observação nesse caso desse inquérito, deputada, que começou a se chamar inquérito das fake news de forma popular, mas ele é para apurar uma suposta rede de desinformação, é o que entra aí, não mentira, né? Mas objetivo de causar desinformação e também ameaças a integrantes da corte, só para a gente estabelecer isso, né? E Alexandre de Moraes, em sua decisão recente, viu ali, segundo ele, que as investigações até nesse momento apontam ali para a existência de uma rede, uma organização criminosa em andamento com esse objetivo, né? Essa organização criminosa, ela surgiu da cabeça de uma
pessoa que hoje está presa, chamada Luciano Ayan. Esse é o idealizador dessa história de grupo criminoso. Primeiro que uma associação só é criminosa se ela se une para fazer crime. Se não é uma associação, e toda associação é lícita, prevista na Constituição e não pode ser impedida. E não há nenhum crime, porque não existe crime de fake news ou de desinformação. Isso não é crime, não existe crime de desinformação. E se existem pessoas, eventualmente, fazendo ameaças ao ministro Alexandre ou a algum outro ministro, como ele leu no seu depoimento, no seu voto, ele leu umas coisas realmente muito feias que falaram, então isso se chama crime de ameaça, ou então injúria, ou difamação, ou calúnia, já está previsto no nosso Código Penal. Não há a menor necessidade. Isso que foi feito, e o ministro Alexandre, inclusive, falou na sua decisão, a qual a gente só teve acesso muito tempo depois desse inquérito aberto, que foi baseado principalmente nos depoimentos da deputada Joyce Hasselmann, do deputado Alexandre Frota, do deputado Nereu Crispim, pessoas que, me desculpem, não têm a menor credibilidade. A Joyce Hasselmann é uma que foi flagrada em áudios pedindo para a equipe dela fazer perfis falsos, perfis extras, para atacar os seus adversários, inclusive eu. Então, essa pessoa não tem credibilidade. Só isso já põe por terra todo o fundamento desse inquérito, baseado em depoimentos da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota, que fizeram esses depoimentos baseado num croquis, num esquema montado pelo senhor Luciano Ayan, que hoje está acusado de mentir, de desviar dinheiro, né, de cometer crimes que eu não sei quais são, mas no caso dele existe crime sim, tá? De lavagem de dinheiro, de uma série de coisas. Crime, no nosso caso, não existe. Ô, deputada, a senhora avalia que esses 3 inquéritos aí, eles são distintos, mas o que os une é ter o entorno ali do presidente Jair Bolsonaro, e no caso do inquérito que investiga a interferência na Polícia Federal, diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Os outros 2 chegam ali no entorno, né? Chegam muito próximo do presidente e dos apoiadores dele. A senhora avalia que o Supremo Tribunal Federal mantém esses inquéritos e essas investigações como uma maneira de ter o presidente e o mandato do presidente na mão? Sim, esses 3 inquéritos, porque o terceiro é o que eles chamam de atos antidemocráticos, é uma piada, né? Eu tenho que rir, porque eu aprendi que povo na rua é democracia. Ulisses Guimarães dizia que político só tem medo de povo na rua. E agora o povo vai para a rua para apoiar o seu presidente e é chamado de antidemocrático. Então vai lá, a desculpa que eles usam é que tem gente que pede artigo 142. Você tem uma pessoa no meio de 50 mil com uma faixinha, fecha o Supremo, fecha o Congresso, artigo 142. Aí vão lá, filmam aquilo e dizem que aquela manifestação antidemocrática, isso é um vexame. Nós estamos vivendo uma coisa que é um verdadeiro vexame para a nossa democracia. Isso me deixa muito indignada, mas muito indignada, porque, como eu já disse, eu sou uma defensora do regime democrático, do ordenamento jurídico. Mas, enfim, eu tenho a convicção, e eu acho que ter convicção não é crime, até agora. Eu acho que opinião não é crime, até agora. De que esses inquéritos, eles têm sim o intuito de intimidar o presidente e seus apoiadores. Basta ver que hoje as pessoas pensam 2, 3, 4, 5 vezes antes de levantar uma hashtag falando do Supremo Tribunal Federal, e ainda veio o ministro Barroso dizer que o que você coloca na rede em tempos de internet é uma extensão do Supremo para que continue, né, dentro, para que caiba dentro desse inquérito. É um inquérito aberto e ele não apura fatos passados, ele está apurando fatos que acontecem, continuam acontecendo todos os dias. As pessoas estão atemorizadas e com razão. Inclusive, para ir às ruas, as pessoas estão com medo, porque são pessoas normais, são pessoas que querem viver suas vidas e querem simplesmente expressar o seu apoio ao seu presidente, ao governo que elas escolheram. Deixe-me só fazer aqui uma explicação, até para quem nos acompanha poder entender. O Caio fez menção a 3 inquéritos. No caso do inquérito, que a gente chama das fake news, ele foi de fato instaurado de ofício, né?
alvo de grande controvérsia. A senhora rememorou aqui que esse é um inquérito de fato controverso, mas o plenário da Corte decidiu pela sua validade recentemente. Agora, no caso do inquérito, que chamamos de inquérito dos atos antidemocráticos, e no inquérito que apura a suposta interferência na Polícia Federal, ali houve um pedido da Procuradoria-Geral da República, que entendeu, no caso dos atos antidemocráticos, que seria necessário apurar a participação de deputados na organização de manifestações em que havia esse tipo de bandeira, né, fechamento do Congresso, ato institucional número 5 e por aí vai. Nesse caso, então, a gente não tem uma atuação motivada do Supremo, né? Você tem o Ministério Público olhando e vendo que é o caso de investigar. Formalmente, a gente pode dizer que ele começou por um pedido do procurador, subprocurador-geral da República, o vice. Formalmente, sim, pediu, mas se você pega o conteúdo desse inquérito, não tem nada. Não tem. Eu já vi, eu faço parte dele, meus advogados já viram, tá? Então, eu não estou querendo falar muito, porque eu vou prestar depoimento, eu estou, inclusive, com meu sigilo fiscal e bancário quebrado por 1 ano, sendo que naquela manifestação que ele diz que é o motivo desse inquérito, que foi uma que houve no dia 19 de abril, dia do Exército, em frente ao QG, eu nem estava lá. Eu não participei dessa manifestação, eu não estava lá e, no entanto, eu estou nesse inquérito simplesmente porque, em 1 mês, eu contratei uma equipe de publicidade, uma empresa de publicidade, que foi contratada também por mais 2 ou 3 parlamentares que precisavam de gente para tratar das suas redes. Então, eu faço um trabalho grande nas redes, eu me comunico com os meus eleitores, com os brasileiros em geral. Eu já faço isso muito antes, como ativista que era. Então, isso não é crime você contratar. Estão querendo equiparar essa agência, que é uma agência pequena, do Sérgio, que também está no inquérito, àquelas agências de publicidade que eram usadas pelo PT para fazer Caixa Lima, 2. Que é do Aliança pelo Brasil, né? Do Aliança pelo Brasil. Eu contratei num mês, tá? Contratei 1 mês para ele ajudar o meu pessoal da minha equipe a dar uma harmonizada nas redes, uniformizar alguma coisa de imagem. E aí... eu nem fui a esse inquérito, não fui a esse encontro. Poderia ter ido, mas não fui nesse. Eu sempre vou nos que são ali na esplanada dos ministérios, tá? Então, assim, e aí o procurador ainda achou que era bom pegar 1 ano para trás. Gente, parlamentares acusados de corrupção pesada, Caixa 2, não tiveram o seu sigilo fiscal quebrado. Nós tivemos, por quê? Não tem fundamento isso. Mas eu vou tratar disso no âmbito do inquérito, que é o local adequado, mas eu não posso deixar de falar para você, brasileiro que está nos ouvindo, que não é o fato de nós estarmos num inquérito que nós devemos ser tratados como criminosos, porque nós já estamos em Jornal Nacional, capa de revista, como organização criminosa. Eu vou processar todo mundo que está fazendo isso. Eu só estou esperando o andar desse inquérito e, se houver justiça nesse país... coisa que está difícil de acreditar, mas se houver justiça, a verdade vai prevalecer e eu vou sim entrar com lei de abuso de autoridade, danos morais contra todas as pessoas que estão me difamando e me caluniando, porque eu não sou criminosa, não cometi nenhum crime, não fomentei ato antidemocrático e eu não me conformo com isso. Então eu quero falar para você, brasileiro, não é porque criar uma narrativa que você precisa acreditar. Deputada, a senhora associa o processo de pacificação, como vem sendo chamado do presidente Jair Bolsonaro, a essas investigações do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal, com essas investigações, conseguiu, vamos chamar assim, moderar o presidente Jair Bolsonaro? Eu creio que sim. Eu creio que sim, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem esticado muito a corda. E, às vezes, você precisa retroceder um pouco, respirar, montar a sua estratégia. É preciso fazer isso, não é? Até para acalmar um pouco os ânimos. Então, eu acredito que sim, o presidente ele está fazendo isso de uma forma muito respeitosa, não é? Coisa que outros poderes não fizeram com ele. Agora, deputada, qual é o impacto nesse movimento, pegando aqui carona com o questionamento do Caio, da prisão de Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, mas era assessor quando ele era deputado estadual, amigo de longa data do presidente, e que foi ali encontrado
num imóvel do ex-advogado de Flávio, né? Todo mundo, para lembrar aqui, a gente está falando daquela investigação que apura se houve ali um esquema de rachadinha. Qual é o tamanho da influência da prisão de Queiroz para esse movimento? A senhora falou, né? Retroceder do presidente. Eu falei isso com relação aos inquéritos, não com relação ao Fabrício Queiroz, tá? Sim, a minha pergunta é essa. Tem influência? Com relação ao Queiroz, eu desconheço, eu não acredito que tenha. E todo mundo, para quem é o pessoal da base do presidente, todo fala assim, investiguem logo, investiguem o Queiroz, investiguem todos que têm que ser investigados, porque nós queremos que tudo seja apurado, sem perseguição, mas que tudo seja apurado. Ô, deputada, e a senhora também foi uma ferrenha defensora ali da Lava Jato, cujo maior símbolo veio para o governo, Sérgio Moro, e saiu do governo atirando, né? Qual que é a leitura que a senhora tem? De certa maneira, a saída do Sérgio Moro enfraqueceu o discurso do presidente, o discurso da senhora também, na campanha de 2018, de defesa da corrupção? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o que a gente está vendo é que agora que o Sérgio Moro não está mais à frente do Ministério da Justiça, a Lava Jato está chegando onde não chegava antes, né? Está chegando ao PSDB, nós tivemos aí agora a denúncia do Alckmin, do Serra. Então, a Lava Jato está se expandindo agora com a saída do Moro. O Moro, para mim, foi lamentavelmente uma surpresa muito desagradável, que nutria uma grande admiração, uma profunda admiração por esse homem, né? Lamentavelmente, hoje eu vejo que, na minha ideia, ele já entrou no governo com um propósito de fazer política. Hoje ele está aí, né? Possivelmente candidato. E ainda que não fosse tudo isso, Caio, a pessoa não pode sair de um governo de uma forma tão deselegante como ele saiu, sabe? Atirando no presidente, chamando uma coletiva antes mesmo de falar com o presidente. Foi muito feio o que ele fez, foi desastroso. E ainda teve aquela cena lá da deputada Carla Zambelli, de quem ele tinha sido padrinho de casamento, dele colocar o tweet, botar no Jornal Nacional, na Globo, sendo que isso aí até rendeu para a deputada, acho que um inquérito, notícia-crime, alguma coisa aí junto ao Supremo, não sei como é que está isso. Mas eu acho que a população viu e se desencantou. Não é à toa que a popularidade do ex-ministro Sérgio Moro está caindo a cada dia. Deputada, permita-me voltar no tema do Queiroz, porque nesse caso a gente já tem ali um tempo de investigação e a gente tem alguns achados, né, dos investigadores nesse caso. A senhora mesmo lembrou aqui seu histórico, né, procuradora. Essa posição de falar que se investigue, ela é muito comum, corretíssima inclusive, né, mas é muito comum, né, quando algum político vê ali seus aliados alvo de algum tipo de questionamento. O que a gente tem aqui nesse caso? Vou citar alguns elementos que já vieram à tona. A gente tem uma movimentação frenética ali nas contas de Fabrício Queiroz, depósitos de salários de pessoas que estavam lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, ali evidências de que Queiroz custeava algumas despesas pessoais de Flávio, tem aquele cheque que foi, né, repassado de Queiroz para agora a primeira-dama Michele Bolsonaro. Nada do que a senhora viu até agora lhe causa estranheza? A senhora não vê nenhum problema nessas informações que temos até agora? Não, porque esses casos todos, esse caso do Queiroz, não se aplica ao presidente Bolsonaro. Tá? Se aplica alguém ao Flávio Bolsonaro, é o Flávio. O Flávio não é o presidente da República. Ele é o filho do presidente. Aliás, exatamente por isso é que o caso dele fica tão em voga, sendo que o dos demais, que tem rachadinha até de quase 45 vezes, 50 vezes mais em volume, em questão de dinheiro que ele, ninguém toca nesse assunto, investigação não vai para frente. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não me envolvo muito nesse caso aí do Queiroz, o que eu posso fazer é dizer o que eu estou dizendo e esperar que se investigue, né? Mas uma coisa eu tenho convicção, o presidente Bolsonaro é um homem honesto, é um homem honrado. E no gabinete dele nunca teve notícia de rachadinha. A senhora tem essa mesma convicção em relação ao senador Flávio Bolsonaro? Olha, eu com relação ao Flávio, eu fico esperando que se avancem nas investigações. Eu já perguntei para ele, né, se havia algum envolvimento de rachadinha, ele me garantiu que não. Então, eu digo, vamos aguardar as investigações. Deputada, a senhora acha que no decorrer do governo o presidente Jair Bolsonaro passou a ouvir e a privilegiar muito mais os conselhos dos generais do Palácio, dos generais do governo, do que os conselhos dos chamados, né, da chamada ala ideológica olavista? Eu
Eu acho que o presidente sempre gostou de ouvir os militares. A gente nota que ele se sente muito confortável entre os militares. É o meio de onde ele veio, eu creio que é onde ele se sente mais confortável. E o que a senhora acha dos generais do Palácio? Porque eu sei que nesse episódio da destituição da senhora, inclusive, teve ali um rumor, uma avaliação de que partiu dos generais essa decisão, mais especificamente do ministro Luiz Eduardo Ramos, que é quem coordena a articulação política. O que eu posso comentar? Se ele avaliou que eu deveria sair, eu saí, eu fui saída, tá? Eu já disse que, para mim, segue o jogo, isso não abala a minha confiança no presidente Bolsonaro. E quem sou eu para dizer quem que ele deve ouvir? É ele que deve saber. Eu converso com ele, converso bastante com ele, dou os meus pitacos às vezes, mas é ele que é o presidente, é ele que decide. Então, isso de ouvir é uma questão muito de confiança, Caio. Ele ouve, ele avalia, mas uma coisa eu sei, no final ele decide por ele mesmo. Deputada, o presidente já falou algumas vezes, falou até recentemente de novo que não quer se meter nas eleições municipais. A gente tem eleição esse ano. A senhora entende que essa é a melhor decisão ou não seria o momento do bolsonarismo, vou chamar assim, né? Porque a Aliança pelo Brasil não ficou pronto, então o presidente nesse momento não tem um partido para chamar de seu, mas que o bolsonarismo também não se engajasse e também se reforçasse nas urnas? O presidente, claro, ele está na política há muito mais tempo do que eu. Sou uma pessoa nova nesse meio, mas eu tenho a impressão que esse era um momento da gente trabalhar muito para encher de conservador nos municípios, como vereadores, como prefeitos, porque eu acredito que é na base que você começa a fazer a mudança, sabe? Então, eu lamento profundamente que a gente não tenha o Aliança pronto, que a gente não possa ter um partido para abrigar as pessoas. Eu acho que isso vai trazer prejuízo, sim. O presidente vê de forma diferente, mas eu acho que tem muito a ver com a experiência pessoal dele de ter sofrido muita traição. Ele apoiou pessoas, colocou a imagem dele atrelada a pessoas que o traíram de forma muito feia, muito violenta. Então, o que eu ouço ele falar é que ele não quer apoiar uma pessoa para depois ser traído novamente. Então, eu acho que tem um pouco assim de ferida aberta que ainda não cicatrizou nessa opção dele de não se envolver nas eleições municipais. E acho que se a gente tivesse um partido e pudesse trabalhar firme nisso, a gente sairia ganhando muito mais. Deputada, o escritor Olavo de Carvalho, que eu sei que a senhora é admiradora, estava certo? Ou o processo todo que a gente vem vendo de pacificação política do presidente Jair Bolsonaro mostra que Olavo de Carvalho estava errado? O Olavo está certo em muita coisa, em outras ele erra também, né, como toda pessoa. E ele mesmo fala que o jogo dele, o campo dele é o da filosofia. Ele fala, eu não entendo de política. Ele fala isso, eu entendo de filosofia. Então, ele fala, no âmbito político, ele fala as coisas que ele vê, que ele aprendeu lendo, né? Conhecendo profundamente como é que é o comunismo, como é a estrutura de um partido comunista. Então, ele despertou uma nação. Ele mostrou para a gente, né, o que estava acontecendo no Brasil e o pior, ele mostrou o que iria acontecer no Brasil, porque ele falou 15 anos atrás o que está acontecendo hoje. Agora, tem coisas que ele fala das quais eu discordo, outras eu concordo, né, mas eu não vou ficar aqui avaliando, até porque ele tem um conhecimento muito maior do que o meu. Deputada, queria trazer, a gente já está chegando ao final da entrevista, mas não queria deixar de trazer o tema da pandemia, né? Porque a gente está vivendo esse momento muito delicado. Esses últimos meses a gente teve, digamos, vários momentos para trazer o aspecto político, mas o embate entre o presidente e governadores, o presidente contrariado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, usa muito essa decisão para dizer que tem pouco manejo, né, na condução dessa crise. Agora, a gente chega a esse número em andamento, mas essa marca trágica, mais de 80 mil mortos, e a gente ainda não sabe até onde a gente vai chegar. E no início dessa crise, a gente teve justamente um embate entre o presidente e seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que acabou depois sendo demitido. Mandetta fazendo ali projeções, né, estimativas de que a crise seria de fato muito grande. O presidente Jair Bolsonaro dizendo que havia uma histeria. O presidente errou em menosprezar o tamanho da crise que se avizinhava? Renata, ninguém sabia com o que nós estávamos lidando. Então, todo mundo vai errar.
Cientistas estão errando, médicos estão errando, governadores estão errando, o presidente pode ter errado também em algumas coisas, mas o certo é que nós estamos aprendendo com isso e se a ciência está avançando, até hoje eu estava lendo que uma boa parte da população, ela é imune ao vírus, tá? Saiu uma pesquisa, eu estava conversando com o meu médico infectologista, e ele falou que eles não sabem muito bem ainda quanto, mas talvez uns 20% da população seja imune. E o que está acontecendo é que a gente está lidando com uma coisa nova, mas tem uma coisa que é antiga, que são os princípios e garantias individuais, né, de liberdade, de direitos individuais. E nesse estamos errando feio, estamos violando a Constituição. Quando eu digo estamos, estou falando de governadores, prefeitos. A única autoridade que não está fazendo isso é o presidente Bolsonaro. Tá? Agora, por quê? com relação... Deputada, por quê? Porque nós estamos vendo aí prefeitos e governadores mandando prender pessoas na praia, usando de violência, entrando na casa das pessoas para ver se estão de máscara ou não. Então, assim, situações terríveis, trancando loja, passando cadeado, deixando pessoas desesperadas, implorando para trabalhar. Então, assim, a gente sabe que a pandemia é algo muito ruim, Pessoas estão morrendo, isso é triste, mas pessoas estão morrendo também do coração por não estarem indo aos hospitais. Aqui no DF aumentou em mais de 30% o número de mortes em casa, por causa de pessoas, eu conheço inclusive uma, que passou mal, começou a se sentir mal e ficou com medo de ir ao hospital para não se contaminar e morreu em casa. Então, assim, é complicado, mas certamente só no futuro nós saberemos exatamente onde erramos, onde acertamos, tá? Mas o presidente, ele vem tentando acertar. Governadores e prefeitos, muitos podem tentar acertar também, mas alguns estão fazendo isso às custas de direitos e garantias individuais que estão previstas na Constituição, direito de ir e vir, direito à liberdade, que só poderiam ser mitigados mediante uma declaração de estado de emergência ou estado de sítio privativo do presidente da República. Então, eu, sinceramente, essa decisão do Supremo de dizer que cabe a prefeitos e a governadores tomarem as decisões, nem o próprio Supremo cumpre, porque hoje a gente viu aí, você tem um prefeito que manda abrir, o Supremo manda fechar, mas o Supremo não diz que é o prefeito que sabe? Aí você tem um prefeito que manda abrir, o governador manda fechar. Aí o Supremo decide que é o governador que manda. Mas a decisão não era que em cada cidade é que o prefeito tem como avaliar melhor? Deputada, então mas está na sua tudo visão, muito confuso. Qual seria o melhor encaminhamento? Porque o custo da inação também pode ser a vida, né? E a gente está falando de muitas vidas perdidas. Estamos falando de milhares de vidas perdidas. Renata, certamente eu não sou a pessoa para dizer qual é o melhor caminho. Eu não sei porque mas ninguém quando sabe. A senhora avalia as medidas de restrição, a senhora diz que é inadequado. Não, né? o que eu digo é que eu não concordo com violações a direitos e garantias individuais. Por exemplo, aqui no DF, o governador mandou fechar, mas ele não violou direito e garantia individual de ninguém, não mandou prender ninguém, não teve polícia prendendo pessoa na rua, algemando. Aqui no DF, graças a Deus, não teve isso. Então, eu, inclusive, tenho dito que não pode Ministério Público, não pode juiz desfazer a ordem do governador. É o governador que recebeu um mandato para dizer aqui no DF como é que ele vai gerir a cidade e a vida das pessoas, né? Então, eu posso até não concordar com o governador, mas o poder é dele. O povo delegou a ele. O que eu não... Agora, se o governador violasse direitos e garantias individuais, eu me oporia. Então, veja bem, Renata, eu não estou dizendo se deve abrir, se deve fechar. Tá? Eu estou dizendo que você não pode violar a liberdade das pessoas, direitos e garantias que estão na Constituição e em pactos internacionais de direitos humanos para serem usados em momento de crise. Porque quando está tudo bem, você não precisa invocar direitos e garantias. Se não tem ninguém te prendendo, se está tudo certo, a vida caminha tranquilamente, é que nem um contrato. Você só invoca o contrato quando a relação entre os contratantes deu problema. Enquanto não dá problema, você não precisa invocar o contrato.
da mesma forma, enquanto não tem crise, funciona bem. É na crise que o artigo da Constituição, que fala que somente mediante declaração de estado de defesa ou de sítio que garantias podem ser mitigadas, que isso tem que ser usado. Deputada, eu queria fazer a última pergunta para a senhora, porque o nosso tempo esgotou. A senhora aqui passou uma hora praticamente fazendo ali, reforçando, né, a sua defesa do presidente Jair Bolsonaro, do governo do presidente Jair Bolsonaro, a despeito da senhora ter sido destituída da forma como foi destituída da vice-liderança do governo na Câmara. Minha pergunta, eu queria uma resposta bem breve, porque o nosso tempo está acabando. A senhora estará com Bolsonaro até o fim? Até o fim, Caio, se não acontecer alguma coisa muito surpreendente. Digamos que o presidente Bolsonaro cometesse um crime. Eu poderia ir lá, né, conversar com ele, tentar entender o que aconteceu, mas eu não eu não apoiaria isso, tá? Eu não apoio crime nenhum. Mas como ele não fez isso até hoje, e eu acredito que ele não vai fazer, eu afirmo aqui que estarei com o presidente ali ao lado dele até o fim e o recomeço. Obrigado, viu, deputado, por sua participação aqui no Ponto. Eu que agradeço. Conversamos agora com a deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Deputada, obrigado por estar aqui conosco. Caio, um prazer estar aí conversando com vocês. Deputada, vou direto ao ponto. Por que, na sua avaliação, 1/3 da população brasileira considera o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom? Eu acho que a pergunta deveria ser por que só 1/3 considera Jair Bolsonaro ótimo e bom no início de mandato. Ele não completou nem 2 anos. Ele assumiu com uma avaliação muito superior a essa, quase 60%, tinha na expectativa e agora está com 30%. Isso mostra justamente o desencanto da população brasileira com esse governo, com a forma dele enfrentar a pandemia. Veja, Jair Bolsonaro sabia que teria o vírus. Em janeiro nós sabíamos já, porque a China já tinha sido vítima da epidemia. Em março, a OMS avisou ao mundo que teríamos uma pandemia, ou seja, o vírus se espalharia por todos os continentes e que ele matava. Então os países precisavam se preparar. Jair Bolsonaro não se preparou. Não articulou com os governadores, nem com os prefeitos, nem com a área de saúde, muito pelo contrário, brigou o tempo inteiro, distratou as pessoas e fez pouco caso da doença. Uma gripezinha, um vírusinho, a morte era e daí, não sou coveiro, tanto que agora ele está com o vírus. Então, essa postura de Jair Bolsonaro é que ele levou ele a desidratar em 2 anos de governo. Geralmente, no início de um mandato, nos 2 primeiros anos, o presidente tem muita condescendência com a população. Não é o caso de Jair Bolsonaro agora. Então, ele realmente está desidratando. O fato de ainda ter 30% se deve, em grande parte, a um projeto da oposição, que é a renda emergencial. Bolsonaro não queria pagar renda nenhuma. Aliás, sempre fez descaso com o Bolsa Família, dizia que era uma ajuda para vagabundo. E quando nós propusemos a renda emergencial, que era um salário mínimo, ele queria pagar 200. Foi a articulação da oposição no Congresso que fez com que se aprovasse os R$600. Esse recurso, é claro, está chegando às camadas mais pobres da população, que precisam desse dinheiro. O governo tem peso, então, quando o governo paga, isso acaba sendo avaliado pela população que foi uma iniciativa de Jair Bolsonaro, mas não foi. E ele não vai conseguir manter esse percentual, porque as medidas que eles estão propondo para a economia brasileira e também a forma como continuam tratando a pandemia vai nos levar a uma tragédia social. Deputada, eu queria insistir nesse ponto, porque, na verdade, a gente está analisando não só o momento político, mas também um pouco a adesão do que se convenciona chamar de bolsonarismo nesse momento, né? De fato, há uma rejeição alta ao presidente, se a gente comparar com o mesmo período de mandatos anteriores, mas esse percentual que o Caio se refere, de 30%, há uma resiliência muito grande do presidente. A senhora trouxe esse elemento da entrada dele agora em camadas mais baixas da população, por conta do auxílio emergencial, mas também citou acontecimentos que teriam ali o condão
de prejudicar a imagem de um presidente, né? Uma pandemia, um número lamentavelmente muito alto de mortos, mais de 80 mil mortos, uma recessão muito grande na economia, a gente viu crises entre outros poderes, ainda assim a gente tem essa manutenção. Por que a senhora faz uma aposta que isso vai em algum momento mudar? Pelo que eles estão propondo, Renata. Pelo que eles estão propondo de saída para a economia e também para a pandemia. Vamos lembrar que quase todos os presidentes dos países cresceram na sua avaliação no enfrentamento à pandemia. Vamos pegar o vizinho argentino aqui. A Argentina está com uma avaliação muito boa do seu presidente, mais de 70%. Pegamos outros países, né, na Europa, na Espanha, que também cresceu muito, o próprio Chile cresceu, ele estava numa crise e acabou crescendo pelo enfrentamento da pandemia. Os únicos dois que desidrataram e que perderam popularidade e apoio foram o Trump e o Bolsonaro. O Bolsonaro é alinhado ao Trump, tudo que ele faz lá ele quer fazer aqui. Então foram os dois que desidrataram. E essa resposta que eles estão dando à saúde pública, estão dando ao povo brasileiro, não vai ser sustentável. Lembra que eles propuseram só mais 2 meses do recurso emergencial. Vai terminar agora em agosto, setembro. Essa pandemia vai ter reflexos até dezembro, principalmente na economia, quando as coisas começarão a piorar. Ele vai propor o quê? Mudar o nome do programa Bolsa Família para Renda Brasil? É isso que ele quer? Para dizer que tem um programa de renda dele? Aumentar um pouquinho e cortar o abono salarial? Tirar o seguro-desemprego? Tirar o benefício de prestação continuada? Isso tem impacto nas pessoas, na vida das pessoas. Além do mais, nós estamos crescendo em número de contaminados. Ontem foi um número, foi acho que o segundo maior dia em número de mortes no Brasil, mais de 1.300 pessoas, cresce o número de infectados. Qual é a resposta que ele está dando? As pessoas também vão começando a ver o que é esse desgoverno, a falta de capacidade política, de gestão, a falta de capacidade humana de se colocar no lugar do outro. Tem um outro elemento que pode ter ajudado um pouco o Bolsonaro, é que ele ficou quieto. Depois do caso Queiroz, porque nem a saída do Moro, nem a saída do Mandetta conseguiram desequilibrá-lo. Ele continuou atacando todo mundo, a democracia, as instituições, brigando com todo mundo. Ele só ficou quietinho quando Queiroz foi preso, porque ele sabe o que significa Queiroz na vida dele, a bomba que é. Se Deputada, resolver fazer uma delação, se o processo correr para valer... Permita-me fazer só uma perguntar. ponderação aqui. Eu acho que é importante falarmos de Fabrício Queiroz, mas quando a senhora falou da questão da reformulação do Bolsa Família, que de fato já foi ali colocado pelo governo, né, como um plano, o governo diz que quer não só mudar o nome, mas também ampliar a base, porque nesse momento da pandemia viu ali que tem um número muito grande de informais no país e que então sinaliza aí com o Bolsa Família que seria maior, né, mais robusto. Se isso for colocado em prática, o seu partido apoiará essa iniciativa? Vai ser um acerto de Jair Bolsonaro? Nosso partido hoje apresentou o Mais Bolsa Família. O Bolsa Família é o maior programa de renda básica do mundo e um dos mais conceituados e serve de exemplo para muitos países. Quero lembrar aqui que Jair Bolsonaro, isso está gravado em vídeo, sempre desdenhou desse programa. Dizia que era um programa para vagabundo, dizia que era um programa para impedir as pessoas de trabalharem, dizia que era um programa populista, sempre desdenhou. Agora ele está vendo que o país precisa de uma renda básica, precisa de uma renda complementar, para que a própria economia não pereça. Então, hoje, nós apresentamos numa reunião do Diretório Nacional, com a presença da nossa ex-ministra de Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, com Eduardo Suplicy, que é um lutador pela renda básica, a presença do Lula, da presidenta Dilma, dos nossos deputados, o Mais Bolsa Família, que é uma reformulação do nosso programa para atingir mais gente e com um maior valor. Se esse for o programa que Bolsonaro colocará em prática, nós vamos apoiar.
Agora, se for um programa mirrado, com pouco aumento e retirando direitos, como quer Paulo Guedes, por exemplo, que é acabar com o abono salarial, falou até em acabar com o seguro-desemprego, com o BPC, para ter renda para o Bolsa Família, aí não conte conosco. Nós não vamos admitir retirar nenhum direito dos trabalhadores, do povo brasileiro, que foi conquistado. O Bolsa Família é um programa de renda básica e é suplementar. E na nossa proposta, nós incluímos, inclusive, a proteção aos trabalhadores que estão hoje em plataformas de serviço e que não têm nenhuma garantia de emprego, nenhuma proteção social, previdência, assistência à saúde e que trabalham muito. Então, esse programa, sim, esse programa dá conta de resolver uma parte dos problemas que nós temos hoje na economia brasileira. A outra proposta, que vai fazer parte de um plano que nós vamos apresentar ao país, que é um plano de transformação, é a garantia do emprego. O Estado brasileiro tem que ter um programa que garanta o emprego das pessoas, ajudar principalmente as micro e pequenas empresas e fazer contratos diretos para que as pessoas tenham renda. O que nós precisamos no país é consumo. O país de 200 milhões de habitantes é um país que seria rico para o consumo, mas a população é pobre, não tem renda. E aí vem Paulo Guedes com a reforma tributária e quer aumentar o tributo, os impostos dos serviços e diminuir o imposto de bancos. É uma graça isso, não vai dar certo. Então, eu estou querendo ver qual é a formulação que eles vão fazer do programa de renda, da substituição do Bolsa Família, que eles querem, inclusive, mudar o nome. É pegar o programa na mão grande mesmo, porque não tem outra proposta. Deputada, por mais que o presidente Jair Bolsonaro já tenha, em outros momentos, feito críticas, né, ao Bolsa Família, o fato é que veio a pandemia, com ela o tal auxílio emergencial, e em decorrência do auxílio emergencial, as pesquisas aí mostram que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu, ou está conseguindo, pelo menos enquanto durar esse auxílio, né, que depois ele vai ser substituído, aí deve ser substituído por um programa social maior, aí, o Renda Brasil, ele está conseguindo entrar numa base eleitoral, uma base política que sempre, pelo menos nos últimos 15 anos, aí, foi cativa do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula, e me refiro aqui à baixa renda, né, a esse eleitorado da baixa renda, me refiro à região Nordeste, a gente olha os indicadores apontam ali um crescimento. De alguma maneira, vocês do PT, do Partido dos Trabalhadores, temem a perda dessa base, que essa base, se a gente for olhar lá atrás também, nos anos 90, ela era uma base ali do PFL, principalmente ali no Nordeste, mas depois o Lula e o PT conseguiu avançar e agora o presidente Jair Bolsonaro consegue, pelos dados até agora, nos últimos 2 meses, a senhora tem acesso a isso também, entrar nessa base. Vocês temem perder essa base de baixa renda para Jair Bolsonaro? Quando nós fizemos o Bolsa Família, que o presidente Lula implantou porque tinha uma necessidade no Brasil das pessoas comerem 3 vezes ao dia, Caio. Esse era um país que muita gente comia 1 vez ao dia, 1 vez a cada 2 dias, as crianças morriam de desnutrição e o presidente Lula sabia do que estava falando, porque ele veio dessa classe, ele veio de muito baixo, ele sabe o que é a dureza da vida para poder se sustentar, a mãe dele teve que criar os filhos sozinhas, veio do Nordeste, numa situação muito difícil. Ele fez por solidariedade ao povo e porque sempre achou que o Estado brasileiro tinha que ser responsável. Foi a primeira vez que o combate à fome entrou como uma política pública feita por um governo, com a responsabilidade do Estado. Nunca antes tinha acontecido isso. A fome era uma paisagem no Brasil. E diziam ainda, gente como Jair Bolsonaro ou gente da elite, que as pessoas passavam fome porque eram vagabundas, porque não queriam trabalhar. Trabalhar onde se não tinha emprego? Trabalhar como se não tinha oportunidade? Muitas não conseguiam nem ir para a escola, não tinham nenhuma formação. Então, agora, esse oportunismo de Jair Bolsonaro pode fazer um efeito, mas não é um efeito sustentável. A verdade, Caio, sempre vai aparecer. E na hora do debate ele vai se trair sobre isso, porque não é o que ele acredita, não é o que ele pensa. Ele está fazendo por um oportunismo político. O PT tem uma relação grande com o povo brasileiro, o presidente Lula tem uma relação grande com o povo brasileiro e sempre terá. As pessoas sabem que quando a coisa pega, quem defende elas é o PT. Defende elas contra as reformas do Bolsonaro, como a reforma da Previdência, defende elas para manter a educação, como foi o Fundeb, que ele desdenhou. Aliás, um outro exemplo, ele não queria aprovar o novo Fundeb.
Tanto que a base dele no Congresso votou contra. Aí ele até destituiu uma das vice-líderes, ou líderes lá, não sei, mas votou contra. Ele não queria, nem ele nem o Guedes. Foram forçados. Por quê? Porque ele tem um acordo lá no Congresso e uma parte da base que o dá sustentação, atendendo os governadores, inclusive, e os prefeitos, queria votar a favor do novo Fundeb, que é um grande instrumento de desenvolvimento do ensino. Então, você entende? O Bolsonaro faz as coisas pressionado, ele não faz do coração, ele não faz porque ele acredita. Aquilo que ele acredita, quando ele fala, sai um monte de nome, palavrão, é armar as pessoas. É isso que ele acredita, na violência como instrumento de fazer política. Deputada, nesse caso, já que a senhora trouxe essa nova postura do presidente há pouco, né? A senhora falou ele ficou quieto, né? De fato, o presidente está sendo muito econômico nas suas declarações, fez uma mudança de postura política. A senhora entende que esse é um acerto? A senhora, como conhecedora, né, dos meandros da política, ele vai conseguir colher frutos dessa nova postura? Ele está querendo salvar a pele, não ter o impeachment. Essa situação do Bolsonaro me lembra muito um cachorro bravo em que você põe focinheira. O cachorro vai continuar bravo, se tirar a focinheira, ele vai continuar mordendo. Essa é a situação do Bolsonaro hoje. O Centrão é quase que uma focinheira, o caso Queiroz também é isso. Então, ele está medindo as palavras para não comprometer os filhos, para não se comprometer e para ele salvar a pele até 2022. O pessoal que estava falando dele mal, que ele não era democrata, já acalmou também, pessoal liberal, né, que tem interesse na pauta do Paulo Guedes. Então, já está logo fazendo um acordo. E o acordo passa por isso. Desde que Bolsonaro fique quieto, vão manter ele até 2022. Então, se ele abrir a boca, falar besteira, desestabiliza o cenário da economia que esses agentes querem ter perspectiva de continuar. Aprovar essa reforma tributária que eu falei que é um absurdo, aprovar outras medidas. Esses dias vi o presidente da Câmara dizendo que tem que fazer uma outra reforma da Previdência. Essa gente não está em sã consciência. Um país como o nosso, em que 70% das pessoas ganhavam antes da epidemia menos de 2 salários mínimos, agora a grande parte dessas pessoas está ganhando R$600, como é que vai fazer mais reforma para retirar direito? Então, a situação do Bolsonaro é essa. Eu não sei tanto quanto ele vai aguentar nessa situação, porque se de fato a originalidade dele, a forma dele falar, também faz ele popular, ele também vai acabar perdendo ponto com essa base que quer ele mais agressivo. Deputada, esse movimento que o presidente Jair Bolsonaro fez, de certa maneira, estou frisando isso, não é um movimento que o ex-presidente Lula fez. No caso do ex-presidente Lula, assumiu ali com um discurso de esquerda e caminhou para o centro. O presidente Jair Bolsonaro assumiu com um discurso muito de direita e caminhando para o centro, porque, a rigor, os personagens com que esses acordos vêm sendo feitos no atual governo são praticamente os mesmos personagens dos acordos que foram feitos tanto no governo Dilma quanto no governo Lula. O presidente Lula nunca vociferou que não ia fazer acordo com o Congresso Nacional para governar. Sempre respeitou as instituições e sempre respeitou o Congresso Nacional. Quando ele chega à presidência, o Congresso tem uma maioria que necessariamente não é a maioria para o PT, não é do PT, são de outros partidos. Então, é claro que o presidente Lula negociou, mas nunca colocou o dedo em riste dizendo que não ia negociar com o Centrão, que não ia negociar com o Congresso. E o presidente Lula aproveitou essas negociações para passar propostas que ajudaram o povo brasileiro. O Bolsa Família é uma delas e teve embate no Congresso Nacional. Muitos não queriam, como Jair Bolsonaro, mas teve o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Luz para Todos, os investimentos que foram feitos em todo o país. Os investimentos, por exemplo, no Nordeste, a transposição do São Francisco. Quem tirou esse grande projeto do papel foi Luiz Inácio Lula da Silva. Desde Dom Pedro I isso está sendo discutido. Aí Bolsonaro inaugura e acha que a obra é dele, e isso teve toda uma discussão do projeto, da aplicação dos recursos, da aprovação do orçamento. Então, o presidente Lula nunca vociferou contra o Congresso Nacional, muito diferente de Jair Bolsonaro. E sempre utilizou-se na tramitação dos processos no Congresso para aprovar medidas de benefício ao povo brasileiro. Crédito barato na época da crise. Vocês devem lembrar da crise de 2008,
que até todo mundo criticava o presidente porque ele disse que era uma marolinha. E aqui foi mesmo. O que ele fez? Pegou os bancos públicos, que agora o Guedes quer privatizar, Banco do Brasil e Caixa, e fez com que os bancos públicos, que pertencem ao povo, o Banco do Brasil é parte que pertence ao povo, emprestasse dinheiro mais barato para a população, para as pequenas e microempresas, não deixou nenhuma quebrar, fez o simples. O que fez Jair Bolsonaro na pandemia? Um crédito extremamente oneroso, com juro alto, cheio de burocracia, que a maioria das pequenas empresas não puderam fazer empréstimo. 560 mil pequenas e microempresas fecharam as suas portas. Elas são as que mais empregam. Mas passada a pandemia, passada a renda emergencial, quem é que vai empregar essa gente? Uma ponderação aqui nesse aspecto, o presidente Jair Bolsonaro discorda do seu ministro da Economia e já falou que não é para privatizar o Banco do Brasil, não é para privatizar a Caixa. Há um ponto de contato, então? Vamos ver se ele vai manter. Porque bem antes dele assumir esse governo, ele dizia que não tinha que ter privatização. Acho que esse era o único ponto de contato que tínhamos em relação a Bolsonaro. Mas quando ele entrou, ele deu carta branca para o Guedes, por exemplo, mandar o projeto de privatização da Eletrobras. Que, na verdade, no Brasil não é só privatizar a energia elétrica, é privatizar a vazão dos nossos rios. Porque a matriz energética brasileira ela é hídrica. A grande parte é hídrica, vem da água, das usinas que são feitas. Então, esse projeto privatiza os rios brasileiros, o que é uma temeridade, né? Um absurdo, além de um bem essencial que é a energia para a população. Ele também deu carta branca para privatizar de forma fatiada a Petrobras. Eles estão vendendo as refinarias de petróleo. Nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E vamos virar o quê? Exportadores de óleo cru? Se nós temos refinarias instaladas aqui, por que não produzir a gasolina aqui dentro? Por que não mediar com o preço internacional, que é referência, mas não é obrigatório, e fazer a gasolina barata para o povo brasileiro, como nós estávamos fazendo? Então, é mais ou menos, né? Talvez ele queira salvar algumas empresas, porque, de fato, a privatização desses dois bancos vai encontrar muita resistência na sociedade e na própria organização dessas instituições. Esses bancos são instrumentos muito fortes de fazer política de desenvolvimento econômico no Brasil, assim como o BNDES, que ele esvaziou. Tirou o recurso do BNDES e o BNDES praticamente está sem recurso para emprestar para o setor produtivo da sociedade. Como é que as empresas vivem ou fazem grandes investimentos? Ô, deputada, a senhora listou aqui algumas realizações, principalmente ali do governo Lula. A senhora falou do Luz para Todos, falou do Bolsa Família, falou da forma como o governo reagiu à crise de 2008. A minha pergunta é por que, em 2018, a população, a despeito dessas realizações que a senhora coloca, da era petista, vamos chamar assim, fez uma opção com 57 milhões de votos pelo Jair Bolsonaro e não pelo candidato do PT? Bom, nós dissemos já no processo de eleição, antes dela terminar, que aquela eleição estava sendo fraudada. Veja só o que eles precisaram fazer para ganhar do PT. Porque em 2014, a presidenta Dilma ganha as eleições, Aécio Neves começa a dizer que a eleição estava fraudada e começa a conspirar o impeachment. Então, eles tiraram a presidenta Dilma, que teve 54 milhões de votos, tiraram na mão grande, num processo de impeachment que foi fraude, não teve crime de responsabilidade e tiraram, foi um golpe. Aí depois, não satisfeitos com isso ainda, prenderam o presidente Lula, o maior líder político popular da história desse país. Porque se Lula tivesse concorrido às eleições, ia ganhar as eleições mesmo preso. Eu não sei se vocês lembram da última pesquisa antes de Lula ser impedido de concorrer às eleições, quando o TSE realmente cassou o diploma e não deixou Lula concorrer. Lula tinha, vou repetir, estava preso, 41% das intenções de voto. Bolsonaro tinha 20 e poucos %. Então, tiraram Lula do caminho. Lembrar que foi Moro que fez isso, né? Moro articulou todo esse processo, Moro foi lá, conspirou, organizou a força-tarefa da Lava Jato, mentiu. A gente viu isso tudo através do The Intercept, né? Que vazou as mensagens entre Moro e a força-tarefa, preparou as delações, incriminou o presidente Lula sem prova, por convicções do Dallagnol, e preparou exatamente para que o presidente fosse preso, tirando o recurso de terceira instância, colocando para a segunda a prisão daqueles que fossem julgados. Aí depois o seu Sérgio Moro virou ministro do seu Jair Bolsonaro.
Eles conversaram antes do segundo turno, inclusive, para acertar isso, né? Aí depois deixou o governo, porque viu que ia ficar difícil, agora também quer ser candidato a presidente. Aí, depois de tudo isso, não conseguiram destruir o PT, porque a ideia era o seguinte, vai destruir o PT. O impeachment da Dilma vai destruir o PT, a prisão de Lula vai destruir o PT. Não destruiu. O PT participou das eleições. E quem vai para o segundo turno com Jair Bolsonaro? Vai o PT, que era para ser destruído, dizimado. Me diga qual outro partido aguentaria a carga de perseguição que nós aguentamos, de desconstrução que nós aguentamos, sem ter o mesmo horário para se defender. E aí, só para terminar, nas eleições ainda tivemos as fake news, que agora, graças a Deus, estão sendo investigadas pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, espalhadas em massa por empresários através de Caixa 2. Quero mesmo trazer aqui o papel de Lula nesse momento, trazer mais para o momento atual em que estamos, só fazendo uma ponderação aqui para quem nos acompanha. A senhora falou da condenação de primeira instância do ex-presidente Lula, ela foi confirmada, né, na segunda instância. Havia ali uma expectativa muito grande, deputada, de como seria o reflexo da saída de Lula da prisão. Conforme houve aquela reversão ali no Supremo Tribunal Federal da decisão da prisão em segunda instância. Inclusive uma expectativa colocada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, né, de que Lula voltaria com uma força, mobilizaria a oposição, se tornaria uma figura de fato antagônica a Jair Bolsonaro. Por que isso na prática não está acontecendo? Por que Lula não está conseguindo mobilizar e conversar com os atores políticos neste momento? Olha, primeiro dizer que Lula é uma figura antagônica a Jair Bolsonaro. Se você pegar qualquer pesquisa, Lula e Jair Bolsonaro são antagônicos. Lula tem um recall muito grande no país. Segundo, quando ele saiu da prisão, nós optamos para que Lula fosse fazer algumas viagens internacionais de agradecimento e de apoio. Vocês lembram bem que ele foi recebido pelo Papa Francisco, logo após que saiu da prisão. Depois ele foi à Europa, ser recebido por vários líderes políticos que o apoiaram e também por movimentos sociais europeus, teve na França, teve na Alemanha, teve no Parlamento Europeu. Quando o Lula volta, nós começaríamos as caravanas, andar pelo Brasil. O Lula é um homem do povo, gosta de andar no meio do povo, visitar o país. E aí veio a pandemia, nós não conseguimos fazer as caravanas de Lula. Infelizmente, hoje a gente tem que atuar, e principalmente o presidente Lula, através das redes sociais. Esse é um forte de Bolsonaro. Vamos dizer, claro aqui, um forte de Bolsonaro usado inadequadamente. Agora nós estamos vendo como eles fazem para atuar nas redes, as páginas falsas, aquelas publicações de matérias de propaganda das estatais em jornais que reforçam as ideias de ódio, de preconceito dele, e com um monte de empresário custeando, que é proibido pela lei eleitoral, pela legislação vigente, custeando a atividade política de Bolsonaro fora do governo, mesmo ele sendo presidente, mandando fake news de novo. E isso está sendo investigado. Então, é óbvio que Jair Bolsonaro está na mídia, Jair Bolsonaro está no governo, para mal ou para o bem, ele está aparecendo, ele está criando polêmica. Com o presidente Lula, acontece o inverso. A grande mídia quer invisibilizar o Lula. Como eles não conseguiram destruir com tudo isso e nem acabar com o PT, a ideia é o seguinte, o PT e Lula não existem. O partido não existe, Lula não existe, a oposição tem pouca voz na grande mídia, geralmente coloca-se alguém de direita com mais voz para fazer oposição ao Bolsonaro, em relação à forma dele atuar e não em relação ao conteúdo da sua pauta econômica, como é o caso do Rodrigo Maia, é o caso do Dória, muitas vezes o Fernando Henrique. Então, querem agora invisibilizar, dizer que o Lula não existe. Eu quero dizer, não apostem nisso de novo, porque há uma aposta recorrente de que nós vamos acabar e não tem sido ganha essa aposta. O PT é muito firme e muito resiliente. O PT tem base social, tem construção política, temos uma militância que luta, mesmo contra essa máquina de fake news, que vai à rua, que não tem medo de enfrentar porque tem uma causa. Então, o PT está firme e forte e o presidente Lula também está. A hora que passar essa pandemia e que Lula novamente puder andar por esse país, vocês vão sentir a dimensão do que é mexer com o povo brasileiro, com a memória do povo, lembrar o nosso legado, o que significaram os governos do PT, os governos de Lula para a imensa maioria desse povo sofrido do Brasil.
Deputada, os próprios partidos de esquerda, eles estão montando ali, né, se agrupando, não contando com a presença do PT mais como líder hegemônico desse campo político. Então, assim, é só uma divergência que talvez não seja apenas pelo fato da exposição do ex-presidente Lula que ele não esteja conseguindo liderar a esquerda brasileira, todo o campo político. Porque os próprios partidos de esquerda, PDT, PSB, PCdoB, também estão procurando um caminho e não contando com o caminho com o PT na liderança deste campo político. A senhora concorda com isso? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, primeiro assim, a gente tem uma atuação com esses partidos de forma muito agregada na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional. Os partidos de oposição têm votado, via de regra, em conjunto, têm formulado propostas. Aliás, temos uma proposta de reforma tributária muito ampla, muito boa, melhor que essa de Guedes, muito melhor, quer dizer, uma reforma sustentável e que é progressiva, cobra dos mais ricos e não dos mais pobres. Enfrentamos junto a batalha da Previdência, estamos enfrentando junto várias coisas agora da crise, da pandemia, aprovamos juntos a renda emergencial. Os partidos atuam de forma organizada. Também na luta pela democracia, participamos pelo Janelas da Democracia, estamos juntos nessa luta. Agora, é natural que os partidos queiram também se posicionar, sobreviver. Já na eleição de 2018, nós não tivemos os partidos todos unidos. Lembre-se que o PDT lançou o Ciro Gomes, o PSOL lançou o Boulos, né? Nós tivemos o PCdoB conosco e um apoio não oficial do PSB, que não lançou candidatura. Mas na esquerda não estava agregada, porque já se previa que talvez o PT não fosse forte, que pudesse ter um novo líder. Isso é legítimo de qualquer partido. Os partidos formam seus quadros para disputar. Isso não quer dizer que o PT vai deixar de ser o PT, de ter o peso que tem, o tamanho que tem. O PT é o maior partido do Brasil, é o partido que praticamente tem mais filiados, é o maior partido de esquerda da América Latina. Não se acaba com um partido assim. E querer acabar com o PT, invisibilizar, não deixar o PT participar da vida política é um ataque à democracia sem precedentes. O PT é um instrumento da luta do povo, da luta popular. Então, nós temos que respeitar os partidos e nem sempre em eleições nós vamos juntos. Agora, na eleição de 2020, em alguns lugares nós temos alianças, em outros lugares nós vamos disputar separados. Mas sempre sabendo que o adversário não são esses partidos entre si. O adversário é a direita e a extrema-direita desse país, que não tem um projeto de desenvolvimento que inclua o povo, que inclua o pobre. Projeto de desenvolvimento da direita e da extrema-direita, o pobre não existe. Ele é contabilidade no orçamento. Ou então dá uma migalha e está tudo bem. É assim que eles tratam. Nós queremos o povo como centralidade do orçamento. Não só com uma política de renda básica, com uma política de complemento de renda. Com as políticas públicas, saúde forte, educação forte, assistência social forte, investimentos para gerar emprego. É isso que a gente quer. Perfeito. Deputada, só desculpe a interrupção, para a gente não perder só o assunto. A senhora falou muito aí de, passado esse período de pandemia, que o Partido dos Trabalhadores vai mostrar de novo a força de Lula, de mobilização, a identificação dele com o povo. A aposta do PT ainda é centrada na popularidade de Lula. Há muito tempo se fala na dificuldade do partido, né, de criar outras lideranças de peso e de Lula de dar espaço para essa renovação dentro do PT. A maior aposta ainda é Lula? Quais outros partidos que criaram lideranças renovadas? Eu queria saber qual é a grande liderança no país hoje, de qual partido? Lula continua sendo uma grande liderança política e popular, eu acho que uma das maiores da nossa história. Por que o PT abriria a mão dele? É como num jogo de futebol, você tem o Pelé, aí você diz, não, agora não quero mais o Pelé, deixa ele aí no canto, vou pegar outra pessoa. É óbvio que Lula vai continuar sendo importantíssimo para o PT. Importantíssimo. Lula e o PT se fundem, né? São quase que a mesma coisa, mas Lula ainda é maior do que o partido. Ele é uma referência, não só nacional, como internacional de liderança política popular. E o PT tem vários outros quadros, tem várias outras lideranças que estão se formando, sim, estão nessa caminhada, como o Fernando Haddad, como os nossos governadores do Nordeste, o Rui Costa, o Wellington, o Camilo, a própria governadora Fátima Bezerra,
né? Como líderes que nós temos na Câmara e no Congresso. Eu te pergunto, qual outro partido tem essa pleiade de lideranças e tem uma liderança como Lula? Desculpa, nenhum tem. Então, eu acho que cobram muito do partido para querer tirar Lula do jogo. Às vezes, eu acho que é medo. Não querem que Lula continue, porque, de fato, Lula tem grandeza, é uma liderança colocada e é uma liderança histórica. Lula já entrou para a história, vai ser referência da história brasileira, não tenho dúvidas disso. Deputada, eu queria explorar com a senhora a narrativa petista. A senhora falou bastante aqui sobre essa conspiração do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, da Lava Jato, mas até que ponto as decisões, principalmente no aspecto econômico, tomadas pelo governo Dilma Rousseff, do qual a senhora fez parte lá dentro, né, lá de dentro do Palácio do Planalto, também não foram determinantes e influenciaram, impactaram negativamente a economia, aumentaram o número de desempregados, fez a economia se fragilizar e propiciar as condições para que também o eleitor brasileiro, quando fosse fazer a sua opção em 2018, considerasse essa derrocada da economia brasileira tomada a partir de decisões durante o governo petista, fosse determinante para o seu voto. Eu queria uma avaliação da senhora sobre esse aspecto, principalmente o aspecto econômico das decisões tomadas no governo Dilma Rousseff e a sua relação com o voto do eleitor brasileiro em 2018. Ok, Caio. Naquele momento, nós tínhamos uma crise já de dimensões internacionais na economia. E é possível, sim, que algumas medidas tomadas naquele ano de 2015 tenham também ajudado a situação no país. Mas não foi isso o determinante para a retirada da presidenta Dilma ou para o impeachment. Vamos lembrar que em 2015 nós passamos a ter Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e que todas as medidas que a presidenta Dilma mandava para a Câmara dos Deputados, mandava para o Congresso Nacional, tinham uma oposição clara, franca daquele presidente. Lembra das pautas bombas? E um projeto para adequar o orçamento vinham com pautas bombas aprovadas para ampliar as despesas que nem sempre eram possíveis de ampliar e para cortar despesas que eram necessárias para os programas sociais e os programas de defesa do povo brasileiro. Teve uma construção ali, inclusive, de aprofundamento da crise econômica por conta dessa postura e da condução da Câmara dos Deputados, né, que resolveu combater a presidenta Dilma, entrando na vibe do PSDB, que achou que combatendo a Dilma, tirando a Dilma, ia virar a liderança natural do Brasil, ou Aécio ou um outro quadro do PSDB. Como eles não têm proposta para a maioria do povo brasileiro, eles propõem reformas, imagina eles discutindo com o povo, dizendo, olha, nós vamos tirar a tua previdência. Eles não têm proposta de desenvolvimento do país, o que aconteceu é que eles realmente derreteram. Onde é que está o PSDB hoje? PSDB tem poucos deputados, né, tem poucos quadros que falam, aí fala o Dória, mas quem é a grande liderança deles hoje no Congresso Nacional? O Aécio sumiu, de dedo em riste acusava o PT de corrupção. Onde é que está o Aécio? Sendo investigado por corrupção, inclusive por envio de dinheiro ao exterior. Então, é isso que nós temos. Essas pessoas não tinham a dimensão do que estavam fazendo com o país. Queriam e pensavam neles, de retomar o poder para eles. E insuflaram o ódio contra o PT. Insuflando o ódio contra o PT, as mentiras contra o PT, criaram a extrema-direita, Jair Bolsonaro, que pegou esse discurso e surfou nesse ódio que foi insuflado. E aí ganhou Jair Bolsonaro. E eles tiveram que fazer aliança. É incômodo, por isso que agora Jair Bolsonaro está no quadradinho, lá quietinho, né, para ver se ele não causa problemas para os projetos que eles têm. É isso que aconteceu. Então, na realidade, o que nós tivemos foi uma operação muito grande, uma operação midiática, uma operação de quem tem e detém aí os meios, né, financeiros do país, de um establishment político para querer tirar o PT a qualquer custo do governo. Deputada, a senhora falou há pouco, rememorou aí o que a senhora entende que foi uma trama para tirar Lula da jogada, envolvendo a Lava Jato, envolvendo Sérgio Moro. Bem, o fato é que Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça e optou por deixar o governo Jair Bolsonaro acusando o presidente de interferir na Polícia Federal. Há uma investigação em curso que ainda não foi concluída, mas, inclusive, ela já está avançada. Conhecendo, né, os depoimentos, o que já surgiu até agora, quem tem razão nessa história? Moro
ou o presidente Jair Bolsonaro, que nega que interferiu? Nenhum dos dois. Aliás, eles se merecem, né? Um ajudou a eleger o outro e o outro colocou no Ministério da Justiça. Se merecem. O que acontece? Moro utilizou-se do judiciário para fazer uma escalada social e política e resolveu perseguir preferencialmente o PT. Agora é que estão soltando processos no PSDB, mas isso tudo não existia. Foi preferencialmente o PT e preferencialmente o presidente Lula. Moro é um dos responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro. Se o presidente Lula tivesse disputado a eleição, tenho certeza que nós teríamos um outro resultado no país. Moro é responsável, depois se utilizou disso para virar ministro daquele que ele ajudou a ganhar, ainda como juiz. Isso não podia acontecer, ou seja, mostra a politização do judiciário. Aí ganhou e quis assumir um poder onipresente, tocar toda a área de polícia, de investigação. O Jair Bolsonaro, que sabe das intenções políticas de Sérgio Moro, resolveu colocar o pé na porta e resolveu dizer para Moro que ele também queria saber das coisas que estavam acontecendo. E aí deu-se o conflito. Como o governo de Jair Bolsonaro já estava caminhando para um estremecimento, ou seja, já tinha desidratado muito desde que ele assumiu, ele já tinha perdido muitos pontos nas pesquisas e na opinião pública, Moro achou que era o horário ideal para ele sair. Ele achou que ia causar um trauma no governo de Bolsonaro. Bolsonaro nem ligou para ele, aliás, o enfrentou. Por isso que eu volto a dizer, a única coisa que segurou Bolsonaro se chama Queiroz. Não tem outro que segurasse Bolsonaro. Ele ia para cima de Sérgio Moro. E hoje, nas redes sociais, moristas e bolsonaristas se degladeiam. Era só flores e amores, agora é ódio mortal. Eles se merecem, fazem parte dessa mesma trama, dessa mesma forma de fazer política, de disseminar o ódio, a mentira, de se utilizar de mídia para destruir o outro. Sérgio Moro utilizou-se, o lawfare, a utilização do judiciário para você combater o adversário, para destruir. Foi isso que ele fez. No final das contas, isso vai acabar na destruição dos dois, eu não tenho dúvidas disso. A gente não faz política com ódio, a gente faz política com causa, a gente faz política por aquilo que acredita, não querendo destruir o outro. Nós sempre disputamos eleições nesse país, desde a abertura democrática, dentro dos marcos democráticos, da democracia, do Estado democrático de direito. O PT nunca optou por destruir ninguém para ganhar as eleições. Mas disputamos as nossas ideias. O PT, por diversos momentos, usou justamente esse discurso, né? Ficou convencionado chamar de nós contra eles, mas abundam os exemplos de discurso do ex-presidente Lula contra as elites, contra quem queria atacar, destruir o PT, a notória ali, a guerra do Partido dos Trabalhadores em direção a Marina Silva, quando ela tentou, ser candidata à presidência, uma campanha, inclusive na televisão, muito ferrenha contra ela. Faço essa ponderação no momento em que a senhora coloca justamente o PT como uma oposição a um presidente que se vale desse discurso, como o PT nunca tendo usado esse expediente? É muito diferente, Renata. Nós somos ferrenhos, sim, na defesa de ideias, daquilo que nós acreditamos e sempre falamos que o povo pobre desse país pagava a conta de uma elite, isso nunca escondemos, de uma elite que não tem um projeto para o Brasil, que pensa nela, primeiro nela, depois nela de novo. Essa é a realidade do Brasil. Se fosse diferente, em 500 anos de história, esse país era para ser uma potência mundial, pelas riquezas que tem, pelas riquezas naturais, a abundância de petróleo, de água, poderia sim ter se tornado um grande mercado de consumo interno, que isso sustentaria a nossa economia. Não, mas é uma cabeça extrativista, veja bem, tira daqui para pôr fora. A primeira coisa que os ricos fazem quando dá uma crise no Brasil é ir para Miami, é fugir do Brasil. Agora tem uma parte em Portugal, não sei se estão voltando, mas essa é a realidade. Então nunca teve uma elite que se preocupou em desenvolver o Brasil. Agora, quando nós governamos, como governamos para todos, tivemos que conversar com essa elite, com o setor produtivo, propusemos projetos diferenciados para que eles pudessem se agregar e fazer um desenvolvimento do país. Nunca tratamos
como inimigos. O governo do Lula nunca tratou como inimigos a serem destruídos, mas sempre fomos muito ferrenhos na defesa das nossas ideias. Bolsonaro é diferente. Bolsonaro é da destruição do outro, do ódio, da arma, né? Petralhada tem que morrer. Lembra disso com metralhadora? Quando é que se viu o presidente Lula com uma arma na mão dizendo que alguém tinha que morrer? Ou a presidenta Dilma ou qualquer uma das nossas lideranças? Quando que você viu eles fazendo uma ação que fosse ofensiva à pessoa, mentindo sobre a pessoa? Nunca teve isso. Sempre fomos ferrenhos sobre as posições políticas das pessoas. Assim foi com Marina, assim foi com qualquer outro que estava disputando a eleição ou que disputa as ideias na sociedade. Agora, nunca quisemos destruir e matar ninguém. Isso não faz parte da nossa trajetória, isso faz parte do Jair Bolsonaro. Deputada, minha pergunta é bem direta. Tudo o que a Lava Jato revelou não aconteceu? Eu digo, não me refiro só ao Partido dos Trabalhadores, me refiro ao PMDB, ao PP, ao PSDB. Esses partidos não se aproveitaram ali de cargos estratégicos, posições estratégicas, principalmente nas estatais, principalmente na Petrobras, para cometer irregularidades? Ou tudo que a Lava Jato mostrou não aconteceu? Olha, Caio, é bem possível que tenha havido isso. Mas com o que a Lava Jato fez, com o absurdo que ela fez nas investigações, do jeito que ela fez, tudo resta sob dúvida. Nós precisávamos de uma investigação sobre a Lava Jato, fazer uma auditoria sobre esse processo para separar joio do trigo, porque os métodos utilizados pela Lava Jato, totalmente fora do Código de Processo Penal, do Código Penal, do Estado Democrático de Direito, põem em dúvida tudo. Eles quiseram fazer algo superstar, midiático, ganhar a cena e abusaram do que fizeram. Como é que alguém condena alguém, que é no caso do presidente Lula, em cima de um PowerPoint? Me diga isso. O filho do Bolsonaro comprou um monte de apartamento, está isso aí já, a denúncia, estão investigando. O presidente Lula nunca comprou nenhum, e aí foi preso por conta disso. Olha a loucura que é. Então, nós temos que dar fazer realmente uma investigação sobre a Lava Jato. O que tem ali que, de fato, pode ter base real e que merecia condenação. Eu não sou contra, não. Eu acho que quem fez mal feito tem que responder. Agora, tem que responder dentro do processo legal. A lei que me protege é a que te protege, é a que protege qualquer um. Se ela deixar de ser uma lei de aplicação geral, ela vai virar um instrumento de perseguição política. Mas aí são isso nós não podemos permitir. A política você faz na arena política, não no judiciário. Mas aí são duas questões, né, deputada? Tem a questão da Lava Jato, ter avançado o sinal, ter cometido, eventualmente, irregularidades no processo de investigação. Essa é uma questão que está, inclusive, começando a ser desnudada, a ser analisada. E tem a questão dos feitos mesmo ali dos partidos, sob o comando ali do Palácio do Planalto, tanto na era Lula quanto na era Dilma, na era Temer, que se locupletaram e que se aproveitaram. Tanto que tem muito dinheiro, inclusive, que foi devolvido pelos próprios empresários, e já passa da casa de bilhão. Isso é outra questão e é o ponto que eu queria tocar com a senhora, separar o que foi Lava Jato, eventualmente os deslizes da Lava Jato, mas abordar os deslizes que ocorreram sob esse comando ali, essa era da qual a senhora, inclusive, participou ali, porque a senhora era ministra da Casa Civil, né? Olha, primeiro, o Palácio do Planalto nunca coordenou lucupletação. Nem Lula, nem Dilma nunca foram chefes, e nem coordenadores, e nem ordenadores de nada. Se teve mal feito e fizeram, as pessoas têm que responder por elas. O crime é sempre personalíssimo. Essa tese da teoria dos fatos não se aplica ao direito penal e não pode se aplicar, porque ela é injusta. Porque o presidente era presidente da República e alguém desviou dinheiro, ele é o responsável, ele não está o dia inteiro olhando para os agentes políticos que compõem o governo. Por isso eu defendo, sim, que tenha investigação e que aqueles que se lucupletaram respondam por isso. O que eu não defendo é que isso vire uma grande operação política midiática para tirar vantagem e desbancar um partido do poder que não seja pelo voto. As pessoas têm que votar. Qual é o medo de Lula? Por que não dão os direitos políticos para o Lula? Deixa o Lula disputar a eleição. É tanto medo assim de Lula? Todo mundo está dizendo que Lula está quieto, está acabado, não aparece. E por que não deixam o Lula deixar o Lula disputar? Deixem o Lula disputar. Vamos ver. Quem sabe seja isso que vocês estão falando mesmo, que aconteça ou não. Eu acho que é um grande medo, sim.
do PT voltar, do presidente Lula ser eleito mais uma vez presidente do Brasil, e é por isso que as coisas acontecem dessa forma. Então, eu defendo que sejam investigados todos os casos dentro dos marcos legais, por isso eu defendo uma auditoria na Lava Jato, faz auditoria. Venha a público todos os erros que eles cometeram, a forma que eles fizeram, as denúncias sem base de provas, sem base probatória que eles fizeram. Vamos fazer isso, nós não temos medo. Nós já enfrentamos muita coisa, nós não temos medo, é isso que eu quero dizer. Nós vamos enfrentar o que tiver de debate e de discussão nesse país. Deputada, enfrentamos isso já antes do impeachment. Deixa Aliás, eu pegar a gente enfrenta nesse momento, o embate, inclusive, Caio, desde 1980, quando nós somos fundados. Deputada, aproveitar aqui que a senhora falou embate, né? Vamos enfrentar, a gente está em ano de eleição. Qual que vai ser a estratégia do PT nesse ano? O presidente Jair Bolsonaro está dizendo publicamente que não quer se envolver, né, nessa eleição, mas o bolsonarismo vai estar na rua, né? Será uma força a ser batida ou a ser enfrentada? Qual vai ser a estratégia do PT? Grandes capitais? Como é que vocês estão pensando em se organizar para essas eleições? Olha, as eleições para nós são um importante espaço de conversa com o povo, de diálogo, de debate das ideias do nosso programa, falar do nosso legado, o que aconteceu conosco, falar da realidade das cidades, mas também do projeto de país que está destruindo esse país. Então, o PT vai ter candidaturas na maioria dos municípios brasileiros, né, dos grandes municípios. Claro que a gente tem algumas alianças, como Porto Alegre, estamos apoiando a Manuela, no Pará, em Belém, estamos apoiando o companheiro Edmilson do PSOL, iríamos apoiar o Freixo no Rio de Janeiro, ele desistiu, agora a nossa candidata é a Benedita. Então, nós vamos ter candidaturas na maioria das capitais brasileiras, exatamente para mostrar que o partido está aqui, está vivo, vai continuar lutando, tem as suas propostas, já governou esse país, sabe como fazer para tirar o povo do sufoco e fazer esse debate com o projeto de desconstrução que nós temos aí. Se tiver que disputar com os bolsonaristas, com os liberais, nós vamos disputar. E, claro, nas cidades de segundo turno, a gente vai ter sempre uma discussão muito fraterna com o nosso campo de esquerda. Mesmo disputando separados, não são eles os nossos adversários. Nós queremos estar todos juntos no segundo turno. Aliás, o Instituto do primeiro e do segundo turno servem exatamente para isso, para que os partidos apresentem suas propostas à sociedade, para que a sociedade possa escolher a melhor proposta e essa melhor proposta depois possa ter aliados que a apoiem para ser a vencedora no segundo turno. Ô, deputada, vamos pegar de novo aqui no aspecto da economia, as decisões ali que foram tomadas, quando a senhora, inclusive, era ministra da Casa Civil. Como a senhora avalia o primeiro mandato ali da presidente Dilma Rousseff, quando a senhora era ministra, e as decisões econômicas? Elas foram erradas? A presidenta Dilma acertou muito. Obviamente que também errou como qualquer pessoa. Eu, você, a Renata, qualquer um na vida acerta e erra. Mas os acertos foram maiores. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil até 2014. E quando eu saí da Casa Civil, nós fizemos um balanço de várias ações. Eu me lembro até hoje, uma das primeiras coisas que a presidenta Dilma me pediu, quando eu cheguei na Casa Civil, eu era senadora, mas ela disse, olha, eu gostaria que você coordenasse as ações de governo, não fizesse as articulações políticas, isso vai ser feito pela Secretaria de Relações Institucionais, que foi a ministra Ideli. E eu me dediquei muito a coordenar as ações de governo. E uma das coisas que ela me pediu era, os nossos aeroportos têm de funcionar. Nós passávamos por uma crise, né, nos aeroportos, gargalo em vários aeroportos, nós não tínhamos conseguido avançar ainda, tínhamos tido acidentes aéreos, então, problemas. E nós resolvemos os problemas dos aeroportos, né? Depois daquele ano de 12, 13, final de 2011, 2012, nós não tivemos mais problemas. Hoje você tem os aeroportos funcionando, aeroportos ampliados, as pessoas com condições... Hoje não, né? Porque estão funcionando pouco por conta da pandemia, com menos capacidade. Mas nós não tivemos mais problemas de aeroportos. A presidenta Dilma sabia que precisava resolver esses problemas, que era ainda um dos gargalos de infraestrutura. Nós tínhamos investido em muitas coisas e não tinha condições de investir em tudo. Então, optou-se por investir
na questão do pré-sal, nas hidrelétricas, no Minha Casa Minha Vida, na transposição do São Francisco. E, óbvio, algumas coisas a gente não conseguia levar. Então, era primeiro os mais essenciais do ponto de vista do interesse da população mais geral e depois outros. E aí nós fizemos um grande programa de modernização dos aeroportos brasileiros. O deputado não gastou mais? Os portos. Nunca mais tivemos filas nos portos brasileiros. Santos, Paranaguá, né? Conseguimos mudar o marco regulatório dos portos. Então, isso ajudou muito a economia brasileira. Por isso que eu quero colocar, ajudou muito a economia brasileira no sentido em você solucionar um gargalo de infraestrutura que ainda existia. Não gastou mais do que devia e acabou ajudando a quebrar o país? Essa como uma leitura geral, bem simplista mesmo, assim. Queria que a senhora abordasse essa questão do fiscal, né? Do aspecto fiscal da era petista, principalmente no governo Dilma Rousseff, porque os indicadores que o gasto cresceu, a arrecadação caiu e o país acabou ajudando a partir de várias decisões que foram tomadas, a entrar ali numa questão econômica muito grave. Não foi isso basicamente que aconteceu? Caio, em primeiro lugar, um país não quebra. Eu desconheço o país quebrado. O país pode ter dívida, quebrado não fica, porque o Estado pode emitir moeda ou emitir título, então quebrado não fica. A outra coisa é a concepção do fiscal. O fiscal tem uma régua hoje da Lei de Responsabilidade Fiscal que foi colocada, que é o superávit primário. Essa régua pode ser mexida. Ela pode tanto apertar para você gastar menos ou ampliar para você gastar mais. O problema é que o Congresso tinha votado uma régua para gastar menos e o país tinha demanda. Eu quero lembrar para vocês que quando a presidenta Dilma deixou a presidência da República, a nossa dívida pública líquida era de cerca de 53%. Ou seja, uma dívida muito pequena. Aí você pode falar da bruta. Da bruta era 60 e poucos %. Hoje está muito maior. E ainda assim eu não acho que seja uma dívida grande. A dívida do Japão é 200% do seu PIB. Dos Estados Unidos também. E de vários outros países. Os países sabem que muitas vezes para resolver problemas grandes de infraestrutura você se endivida. Eu te pergunto, Caio, você consegue comprar um apartamento à vista? Você consegue comprar um bom carro à vista? Não. O que a gente faz? Vai lá e pode ser que você consiga, né? Eu estou respondendo por mim que eu não conseguiria. Você faz uma dívida num banco para pagar em 20 anos. É isso quando você tem que fazer grandes infraestruturas. Então, nós temos que rediscutir essas regras de ajuste fiscal que tem no Estado, regras autoimpostas. São mandadas de quem? Por que o Brasil não pode ter um pouco mais de dívida e melhorar a infraestrutura? Por que nós não podemos gastar um pouco mais e dar bem-estar para o povo brasileiro? Que história é essa de ter que pagar a dívida o tempo inteiro? A dívida ela tem que ser administrável no longo prazo. E isso a nossa dívida era. Aliás, lembrar que quando Lula pegou do Fernando Henrique, a dívida pública, a dívida líquida era 65% do PIB. Lula baixou a menos de 50% e depois foi fazendo os investimentos. Então, o PT foi um dos partidos que menos gastou dentro do governo, mais fez programas, porque desenvolveu a economia, gerou dinheiro, gerou receita, cresceu a nossa receita. Essa política burra do Paulo Guedes é uma política que impede a geração de receita para o Estado. E cada vez tem que cortar mais. E quanto mais você corta, menos arrecada. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, o PT não quebrou o Brasil. Primeiro, que o país não quebra. Segundo, que a nossa dívida era administrável. E, por final, um país quebrado não teria 380 bilhões de dólares em reservas internacionais. Que, aliás, está ajudando esse governo aí a fazer política cambial errada. Mas hoje nós devemos ter 340 bilhões de dólares em reservas. Deputada, perdoe, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, a sua entrevista aqui ao O Ponto. Obrigada, Renato. Obrigada, Caio, e a todos os telespectadores da CNN.